assisti esses dias. Ah, não, a série. Do dragão lá, porra. Game of Thrones? O spin-off Entendi. O que vem antes. Entre dragão. Como é? Eu não sei mais nada. Alguma coisa do dragão. O cara dá uma pala de pindola. E o ator que pediu, vocês viram essa cena? Você assiste? Poxa, ele pediu. Ele pediu. Claro, porque era uma cena... porque depois ele vai exigir o cachê maior. Não, é porque... meu filho, passa de 10 vezes mais caro, pô. Não, foi o seguinte, ele... Aquele filme que eu assisti recentemente, que foi premiado pra caralho, o maluco que se matou, Red Ledger, que fez O Segredo de Beckham. Brokeback Mountain. É um filme É lindo, massa a trilha esse filme. sonora de um verme, de um chileno, desgraçado, Santa Lua. E ele atua pra caralho, não tem um frontal, sacana. Porque a ponta livre foi grande, pô. Os caras só fizeram, não foi nem o de costas que... Só o de lado. É porque de costas pode ser dublê, tá ligado? Aí o de lado é que se for de costas, pra qualquer um. Eu só botar um cara de dread, de costas, branco, passar Já com foi. você a cena rápida, tá ligado? Vai ter essa onda mesmo de que se o ator fizer no frontal é mais caro? É, Vocês que são... É um contrato de Nossa. sessão de imagem, no frontal. De imagem do rosto Da pindola. Mas esse cara, ele pediu pra fazer... Porque é no você frontal. mesmo, não tem como ter um dublê. O de lado ainda faz assim. É difícil, mais difícil, né? Pra cena e tal. Mas já é um cara que parece. Esse cara, ele pediu pra fazer no frontal, porque na série ele é um miseravão, tá ligado? Ele é o pica da série, o miserável, o cara que mata todo mundo, não tem pena de ninguém e tal. Só que ele tem uma onda que ele queria a mãe dele. E aí ele vai pro prostíbulo e uma das prostitutas lá fica fazendo um carinho nele. Ele vira, queria comer a mãe? Não, eu não sei se ele queria comer a mãe, mas Tem um problema ele aí. teve a mãe não dá mais amor pra ele. Não dá assim. Ele tem um problema com a mãe. É, o Há complexo uma de parada, Édipo dele. exatamente, uma parada assim de porra. Freud. Você E que é aí- mestre, você que sabe. Você que é mais, você que sabe. E aí, o que ele faz? Estudou essas coisas. Ele tá lá com a garota de programa, com a prostituta, e aí todo encolhidinho assim, pô, todo mundo spoiler do filme, mas ninguém vai assistir essa porra. E aí... Ninguém o cara- nem sabe o que a gente tá falando, que filme é, né? É mesmo, né? Fica parecendo uma história que você Então ouviu, deixa eu né? falar, depois eu conto essa história. Meu povo, tá começando mais uma Cara de Cortadinho. Hoje com o nosso querido e lindo, já faz parte do Cara de Cortadinho, o Rasta mais querido do Brasil. Deixa eu pentear meu cabelo aqui, velho, porque sai bonito na filmagem, né? E além do Rasta, tem aqui com a gente hoje também Denison Palumbo. Aí sim, vou ajeitar meu cabelo. aqui. Agora sim. É besteira de Pedro. Besteira de Pedro, que não penteou o cabelo. Subiu todo desgranhado pro céu. E Palumbo, geralmente quando o convidado chega aqui, a gente lê o quê? A bio do convidado. Mas eu já tô ligado que você conhece demais o nosso convidado aqui. Eu vou pedir para vocês falarem Vai rolar um a troca-troca? credencial de Muito cada um bom aí. isso. Porque depois que eu fiquei sabendo da credencial de cada um, meu irmão. Porra, eu só vou ler sua bio aqui, que eu gosto de ler bio. Poeta até que provem o contrário. Olha! Gostou? Porra, aí você meteu assim um caderninho, uma parada de música Estão botando no meu Instagram aí, pessoal. e as máscaras do teatro. É pra galera. Joga lá em cima, W, só pra gente ver a bio dele. Olha lá, ó. Porra, tem um linkzinho ali que deve ter um livro. Isso. Clica ali no link, W, só pra ver o que, que tem no link. Mas tá, vamos lá. E segue o cara, W. Você não segue o cara, W. Porra. Aí, ó. Passando vergonha de novo. Obras gratuitas, acesso livre pra quem gosta de poesia aí. Tá tudo aí. Arte do Cafuné, que ele vai falar aí depois. Claro, tá vindo aí a Que nova é o edição. e-book e o romance da rainha Audiobook. e do barão. Que é um cordel. Que eu disse que não ia falar de cordel, Cordel, mas tô mudando de ideia. Qual que é o cordel aí? É o O último? romance da rainha e do barão. nossa. Romance de cordel. Que é um gênero do cordel, né? Mas aí, quem sabe dessas coisas assim, quem tem mesmo credencial acadêmica é Calil. O Calil é mestre em artes cênicas pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, que é o nível quase máximo das Que é 5, instituições agora de ensino. lá é 4. A média máxima é 5, né? Não é nem a média, é o ponto máximo, ele está acima da média. Esse programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Parabéns aos envolvidos, e Marco Calil está lá. Fez a pesquisa sobre... Eu tô ligado. Fez a pesquisa dele sobre a questão da avaliação, Aí o cara leu minha parada. né? Como é que você dá uma nota para um estudante que está no processo de ensino-aprendizagem em artes cênicas, no caso. Como é que você dá 9 porque improvisou bem a cena, fez o que tinha que fazer, como é que é, né? Rapaz, O cara leu conheceu. minha dissertação, Porra, nem tá eu vendo? lembrava mais do que eu tinha escrito.
Porra, eu quero conversar um dia só disso aí, desse tema aí. Ele é mestre arte cênica, rapaz. Já eu sou doutor em ciências ocultas, filosofia dramática, pediatria charlatânica, biologia dogmática e astrologia eletrônica. Entendeu? Aprendi tudo isso com o Chicó, vendo o Alto da Compadecida. Ali eu me E foi informei. assim que eu conheci Denison lá na faculdade. Porque Denison é o seguinte, ele era de letras. Mas o cara só andava aí na escola de teatro e em Belas Artes. Eu achava que... Falei, minha cara, velho. Fazer o quê? A gente Que turma bem você sabe. é, velho? Que eu não tô lhe vendo em turma nenhuma aqui. Você só anda aqui na escola de teatro. Porra, cara, a gente queria ser a mesma turma, Depois né? o cara queria... Depois descobri que o cara era de letras, velho. Aí, que viagem. Eu andava muito lá, assistindo, inclusive, as apresentações, né? Assisti muita coisa. Mas, na ali. verdade, nosso primeiro contato... Ato de 4, eu assisti você Opa. no Ato de 4, que é o Olha. nome do... Calma, pessoal. É o nome do... Calma, explica aí Ainda pro povo existe, aí. né? Explica como é o Ato de 4, que ali tem a apresentação dos estudantes, né? É Eu assisti a um Lambiel projeto ali. que tinha na sala 5 lá da escola de teatro, onde nós, estudantes, experimentávamos coisas, cenas, textos, peças, enfim. Eu assisti, é tudo nosso. Tinha você, Vinícius Sena, direção de Diego Araújo. Um negócio massa. Então, Depois virou um espetáculo, a Virou um gente espetáculo. rodou aí um pouquinho. tinha mais gente. Marcos, Pedro, que agora tá em Minas. Pedro. Então, uma galera massa. E eu sempre gostei de teatro porque eu sempre gostei de escrever para falar, né? Poesia, teatro de cordel é um pouco isso. Você escreve para alguém falar em voz alta. Letra de música, você escreve para alguém Cantar. verbalizar, cantar. E peça de teatro você escreve para alguém também falar, né? Nos diálogos. E eu já ia ali para caçar, assim. E ali começou. Devia ser 2008. Aí em 2010 eu escrevi uma peça de teatro, foi encenada por Oni Sagé, Fernanda Júlia. Oni Sagé hoje é o nome dela. Né? E que é uma diretora de Alagoinhas, fez uma carreira aqui em Salvador. Aí depois passou um tempo, aí eu voltei a escrever, justo em 2021, naquele boom da pandemia ali, o teatro ficou bem parado e eu fui convidado por alguns grupos de teatro a escrever. Né? A gente está parado, mas quando a gente retomar, a gente quer fazer uma peça nova, então eu escrevi algumas peças de teatro entre 2021 e 2023, até o ano passado. Escrevi 2 infantos juvenis, o Coxia, coletivo teatral. A última foi Flor de Julho, que é um espetáculo sobre, no caso foi o bicentenário, né, da independência do Brasil na Bahia. Então a gente fez esse espetáculo, Coxia, coletivo teatral, tem um diretor figurinista, Guilherme Runda, ele me convidou, deu a ideia, descobri uma personagem real, que era Vanéria, acho que é Vanéria, um personagem de uma jovem, uma criança que tentou lutar, contribuir com a luta na independência na época, então ela escrevia versos e tal, e se descobriu há pouco que aquele nome, que era a Baianinha, era na verdade essa menina de 13, 14 anos na época. Então a gente criou um personagem a partir disso, chamou de Maria Flor, Flor de Julho. O espetáculo foi apresentado Foi no ano esse passado. que foi indicado ao Braskem? Esse foi indicado melhor. Esse, né? Entre os espetáculos indicados, né? O melhor espetáculo infanto juvenil no Braskem. Foi ano Mas passado. teve um que você foi pela dramaturgia? Aí foi no ano anterior, 2020, foi justamente em 2021, que eu escrevi um monólogo chamado Jonas, baseado na figura mítica, vou dizer assim, né? Que está na Bíblia também, né? Jonas dentro do grande peixe, que é essa história de um sujeito que passou 3 dias dentro de um peixe grande, se diz que é uma baleia, mas baleia não é peixe, é cetáceo. Olha, cultura também é ciência. E aí, a gente foi indicado, né? Coletivo um ator me chamou para escrever, né? Ele já tinha também essa ideia. Então eu escrevo por encomenda, tá ligado? Se você tiver uma ideia, fala, eu quero escrever um roteiro de um filme, eu quero fazer um espetáculo de comédia, assim. A gente vai conversar, pronto, bora. Eu já tenho algumas ideias, lógico, coisas minhas, mas eu quero fazer uma coisa com palhaçaria, com criança. Eu vou escrever. Eu quero fazer uma coisa sobre acarajé, cortadinho, a história do acarajé. Eu escrevo muito sobre encomenda e eu aprendi isso, inclusive, com o Cordel, né? O Cordel, ele tem uma tradição, vamos dizer assim, né? Tem um acervo enorme de folhetos de cordel que falam sobre coisas que aconteceram. Uma seca, uma enchente, a história de um político. O cara pagava, o cara escrevia, ou então o cara via que ia ter gente interessada em saber sobre o assunto, né? E era bem comum. Hoje o cordel ele mudou, ele está cada vez mais literário, vamos dizer assim, artístico e menos jornalístico, menos informativo.
Eu acho também uma nova fase assim, da literatura de cordel no E o que Brasil. fez a gente chegar aqui até onde a gente está hoje, inclusive, foi isso, a fofoca, né? Não na escrita antes, mas o fato de você falar não vale não, que ali tem um leão, pai. Se você olhar, o leão lhe come. Não vá pra ali porque ali é frio e tal. Tem uma tribo ali, pai, que aquela tribo ali é violenta, não vai. Então o que levou a gente chegar até onde a gente tá hoje foi essa onda dessa conversa do contador de história. E quando é que nasce em você isso do contador de história? Foi já na faculdade ou criança você já tinha? Não, eu já era fofoqueiro desde criança. Ficava doido querendo saber o que aconteceu. Eu sou do Cabula. E o Cabula, na minha infância, eu nasci em 88, então minha infância foi nos anos 90. Porra, eu sou mais velho que você, Tá irmão. vendo? Você também é mais velho que eu. Nós não vamos entregar as de ideias. 89. É, mais novo. Aí o pessoal que nasceu nos anos 80 aí vai se identificar. A gente é a última geração que nasceu sem internet, sem velho. telefone celular. E imagine a brincadeira, a gente aí, uma pessoa que nasceu em 2000 tem que fazer um esforço mesmo. Eu me formei, vou voltar pra infância ainda, mas eu me formei sem ter um celular portátil. Mas isso Um é muito telefone louco portátil. porque minha filha, ela tem 6 anos. Eu fui conversando alguma coisa com ela outro dia aí, fui falar alguma coisa que não existia celular. Na cabeça dela é uma coisa assim... Inimaginável. É incompreensível. Como assim? Não, Como é que você não tinha procurava? celular? Não me lembro qual foi o assunto que eu tava conversando com ela, mas aí eu comentei com ela, não, filha, é porque não tinha o celular, o papai não tinha o celular nessa época. Ela ficou assim, não tinha celular? Como assim? É muito louco. Mas Claro muito que também louco ela tem mesmo. 6 anos, né? Mas acho que até os mais velhos, adolescentes e tal, compreender o mundo sem essa Sim. tecnologia é difícil. Mas é louco porque, na verdade, na realidade É justo, absoluta, necessário. 40% das pessoas têm um smartphone, um celular que pega o Wi-Fi com internet no Brasil, né? Sim. Ou seja, a maioria das pessoas pode ter um celular, que é diferente de um smartphone. Nem todo mundo tem acesso à internet, então não está democratizado ainda o acesso à internet, tá ligado? Então é uma coisa que a gente que vive na cidade grande acha que todo mundo tem um celular, um smartphone, um iPhone. Não tem. É verdade. Então tem porque muita a gente nossa- ainda brincando como eu brincava. É porque quando a eu nossa brincava. bolha, né? Mas ainda tem muita gente. Muita gente, 60% das pessoas no Brasil não tem smartphone, isso é um dado real. Isso é muito louco. Tem uma pesquisa que fala sobre isso. Como a gente é o perigo da tem percepção, muito como a gente interior percebe aí. as coisas por causa da nossa bolha. Sim. Quando você vai pensar o Brasil inteiro com mais de 200 milhões de habitantes, né? É Cada um número interior pequeno. aí, cidadezinhas. E Lá, no ainda- Capão, lá no Capão não chegou internet outro dia. Tava Não falando pega aqui. internet Não, no lá Capão, tem, é um lugar pô. que não pega internet de Não pega internet. de dados, de dados, por exemplo. Mas é isso, antigamente Então a não fofoca tinha. rola forte lá, o poder da contação da história na Chapada Diamantina, a gente tá falando do Vale do Capão, né? Que fica em Palmeiras, que é uma cidade. Sim, da mas Chapada. você quando Lá é a trabalhava- livuzia, é a história de assombrar, né? Eles chamam de alivuzia. Então, quando eu era criança no Cabula, tinha muito mato, a gente tinha uma história que assombrava a gente, tá ligado? Oh, ali de noite, sai dali dos matos, velho, um monstro, a parada. E a gente ia pro meio do bambuzal. E o bambuzal, quando venta, ele faz um som meio medonho. Então aquilo assustava a gente, sacou? Mas a gente ia pro meio do mato, bora, vá. Se a gente vê uma cobra, a gente mata. Aí pega uma faca escondida Ia em desbravar, casa, né? ia desbravar. E a gente vivia essas aventuras, né? Ali num ambiente de cidade, mas ainda com... No caso do Cabula, né? Tem bairros do centro que as crianças não brincaram. Se você é playboy da É, Pituba, sabe. playboy do Não centro sabe de o que é Nazaré, provavelmente vai ser. Eu sou do Cabula. Então a gente brincava no meio disso. E mais do que isso, no próprio bairro do Cabula tem um grande terreiro, um dos mais antigos, né? Ali a Xalpô, Fonjá. Então a gente tinha notícia de que ali tinha algo fantástico, maravilhoso. Já estava no nosso imaginário. Ali acontece, né? Festas, celebrações, aí a gente ouvia os focos tocando. Isso irradia mesmo, porque o Batuquê, que era um espaço de show forte em Salvador, só tocava pagode, então tinha aquele batuque, a gente queria saber o que estava acontecendo ali, né? A gente criança, todo mundo dançando, então vinham as histórias, que são fofocas mesmo, mas que são histórias de fulano que brigou com ciclano, não sei quem que ficou com outra pessoa, que beijou, que aconteceu, e a gente, tudo aquilo povoava a nossa mente com personagens, né? Então eu gostava de saber das histórias do bairro. E aí eu comecei a escrever como uma brincadeira mesmo, que era um jogo que na época era, digamos assim, analógico e hoje é digital e muito difundido, que são os games de RPG, né? Só que a gente jogava RPG comprando uma revista, numa banca de revista que também não existe mais. Porra, velho, tem um negócio aqui, aí tinha um negócio com os dados, jogavam, faziam uma ficha, ficava numa maluquice, que aquilo era uma maluquice, de dizer eu sou mago, você é guerreiro, eu era o que mestrava, então eu era Você era o o narrador, mestre? Ah, eu já sim. era o narrador.
Então eu escrevia as histórias, tinha as histórias na revista, assim, eu colava, mas eu inventava umas coisas a mais. E ficava ali durante, sei lá, um ano, devia ter uns 13, 14 anos, eu falei, rapaz, esse negócio de contar história aqui, isso aqui eu consigo fazer. E eu consigo fazer com alguma facilidade, né? Algumas coisas para mim pareciam impossíveis, como, por exemplo, ainda usando a coisa do game, pegar um videogame, abrir e consertar um controle, para mim aquilo parecia impossível, eu nunca tive nenhuma facilidade com essas coisas. Enquanto meu irmão, que é um irmão mais velho, se formou em matemática e pegava as paradas no manual de televisão, de coisa, e montava, eu não estava nem para isso. Né? Eu queria saber de contar história, de ouvir história, de ir pra rua, de procurar aventura. Então a gente saía muito, eu tinha uma vida social ativa já desde adolescente. E adolescente eu entrei no teatro por uma ONG, que é o CRIA, o Marco também conhece. Muita gente passou pelo CRIA. E no CRIA eu comecei a vivenciar histórias, né? Porque quando você entra num grupo de teatro, tem uma história de teatro, você é um personagem, eu vivia aquele personagem. Aí que eu me atentei mais ainda, eu falei, dá para escrever e alguém falar o que eu escrevi, e aí não dá para ganhar dinheiro. Não que a gente fique rico, mas que sim, o CRIA, ele dá uma noção pra gente, aquela ONG, de que você vai fazer uma apresentação, as pessoas vão cobrar de você vai cobrar das pessoas, essa é a relação de troca. Você ensaiou, vai fazer uma coisa bonita, tem que fazer uma coisa bonita. A gente era educado esteticamente ali. Olha, tem figurino, tem coreografia, tem a parte da música, você tem que se afinar, tem que cantar direito. Se você não sabe cantar bem, canta baixo. A coreografia é essa, pega o movimento. A gente memorizava o texto, tem que falar o texto, tem que entender o que está falando. Passava tudo numa formação. Lógico que a peça era apresentada em preços populares, a gente apresentava nas escolas, mas desde cedo a gente aprendeu. Sim, se eu estou dedicando aqui meu tempo, minha energia. E aí a gente já chegava na idade ali de jovem, com 20 e poucos, com essa noção, né? De que você vai ser cobrado, porque você vai entrar em cena. Vai ser cobrado sim, porque tem 1000 e tantos anos aí que pessoas sobem em palco para cantar, ou para dançar, ou para falar um poema. Tem toda uma história antes da sua. Então você é cobrado por isso também. Vou fazer cordel. Por quê? Porque eu gosto de rima, mas assim, antes de mim, quais textos existiram no teatro? Tem uma tradição de mais de 2.500 anos. A literatura de cordel, pensando no Brasil, tem uma tradição de mais de 100 anos. O que foi que escreveu antes de mim? E aí eu aprendi isso no CRIA e eu ainda acho que é uma coisa que a gente está aprendendo ainda, né? Principalmente quem é da poesia, a cobrar. Então, se eu vou ganhar dinheiro por isso, pô, não estou falando de ser milionário não, porque senão... Rapaz, eu ia dizer que você é corajoso, porque assim, eu admiro muito quem escreve. Né? Eu admiro mesmo. Porque assim, tudo que a gente consome, alguém escreveu em algum momento, né? A música, o texto, o teatro. E se você for ver, no Brasil, o compositor, ele não é bem remunerado. Nos Estados Unidos, os caras estavam fazendo greve de roteirista aí porque não estava sendo bem remunerado. Nos Estados Unidos, onde tem uma produção de série, filme industrial, os caras produzem filme e série a rodo, né? E o brother que escreve não é bem remunerado. Então, assim, primeiro eu admiro porque o cara que faz isso, ele faz isso porque ama mesmo, né? Ama pra caralho mesmo. E tem que ter habilidade, né? E como você falou, você passou por... Você fez teatro, você passou por todos os caminhos, todas as, assim, sei lá, as etapas, não sei se etapas. As características de teatro, tá? Essa parada. Da ONG, e você escolheu escrever. Claro, eu podia ir pro figurino se eu tivesse aptidão para costurar e para desenhar e ter essa imaginação. Minha imaginação é para escrever, para contar história. E é esse lugar da não valorização de quem escreve, ele é muito perigoso, porque eu suspeito, né? Eu acho que é porque tem um receio assim com o trabalho dito intelectual, né? Esse trabalho intelectual assim, ele não pode ser tão valorizado, né? Não pode dar tanto prestígio. E parece uma contradição, porque o trabalho está organizado assim, né? Advogado ganha mais do que cabeleireiro. A gente percebe isso. Só que todos esses trabalhos têm alguma dimensão intelectual, né? Só que o trabalho artístico, intelectual, esse mais silencioso, ele não pode ser muito remunerado, porque o que vende muito hoje é a imagem. Uhum. Talvez lá antigamente, sei lá, os poetas eles tinham os mecenas, sei lá, em outras culturas aí. Os poetas eram
celebrados, eram pessoas muito importantes, porque eram os contadores de história. Era quem guardava a memória comum de um povo e quem passava adiante, né? Imagine que a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, até pouco no Brasil aqui, século XIX. Então a leitura em voz alta, ela é assim predominante durante muita parte do Brasil. Muito longe do século XIX, não. Quando a gente nasceu ali nos anos 80, eu lembro que a alfabetização era uma questão daquele período ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Tinha o ABC, toda criança tem que ler e escrever. Então, era uma questão. E aí o cordelista é o cara que falava o texto que ele escreveu, até de outro. E aí as pessoas ouviam. E tinha um folheteiro, que já não existe mais, que era um cara que mal sabia ler e escrever. Ele memorizava o cordel. Ouvia tanto, memorizava e vendia o folheto. Né? Isso já não existe mais, por exemplo, porque as pessoas estão alfabetizadas. Já. Tem um número enorme de pessoas alfabetizadas. E você sabe que tinha uma época no teatro também que o ator ele não memorizava a sua fala, né? Sim, tinha o ponto. Maravilhoso. Quando fala do ponto hoje, né? Que hoje o ponto tem o ponto eletrônico, né? Mas na verdade no teatro tinha um cara que ficava tipo, como se fosse num fosso assim, debaixo do palco, né? Ninguém via, o público não via esse cara. E ele que ficava falando o texto pro ator depois dizer o texto de forma interpretando, né? Isso. Tem uma tradição do teatro declamatória, da recitação Sim, também, né? Sim. Inclusive, há quem reivindique que Castro Alves, se Jackson Costa estivesse aqui, ele ia concordar, Castro Alves foi ator. Porque, na época, a forma de atuar era declamatória. Era falando o texto qual fosse, com esses contornos, com a dicção e tal, tem um pouco cheio de pompa e tal. E isso era considerado a forma de atuar. Verdade, hoje os atores beberam dessa fonte. Né? Sim. Hoje quem recita poesia é como se fosse uma forma de atuação, de performance cênica que se conservou na poesia, né? Agora, com a diferença de que o poeta ele recita como ele quer, né? Conforme a personalidade dele. Assim. E que o ator não, ele tem que simular, vamos dizer assim, delirar e criar um personagem que não. Você trouxe algum texto aí pra gente fazer essa dinâmicazinha? Você lê ele faz o poeta ponto, e ele como... Vai fazer o ponto, aí você me ajuda. Mas eu tenho de cabeça, mas eu gosto de ler alguns. Se quiser fazer de cabeça, melhor ainda. Eu gosto de desafio, irmão. Falando de desafio, não é comigo, é melhor ainda. Por exemplo, esse daqui, Made in Junho, ó. Aí já faço a propaganda com o Cordelista também, é isso. Made de Junho. Tive um apoio aí de Salvador, meu amor. No mês de junho, eu lancei, porque eu sou de junho, eu nasci 21 de junho, então eu já sou assim, um pezinho no São João, né? E sempre. Eu acho que o corpo todo, 21. Quase, não dá pra dizer que é 23, né? 24. E aqui tem um texto que é Louvação ao Nosso Santo, que é o nosso santo. E aí tem essa ambiguidade. Nosso santo, o meu, o seu pode ser um, o seu pode ser outro, né? Não deixar tão explícito, né? E aí, aproveitando o mês de junho, tem vários santos no mês de junho, né? Sim. E aí tá. Anunciem, nosso santo padroeiro, vira o vento, traz poeira das estrelas dos guerreiros e faz tudo que é de couro ficar duro que nem ouro como os velhos feiticeiros. Nosso santo é um grande, no galope mais ligeiro chega longe, com seu trote atropela até tropeiro, sem tropeço no tropé nunca para, nem dá ré e não perde o paradeiro. Nosso santo é nosso guia, no caminho milagreiro, de migalha faz banquete, de quem tem fé faz festeiro. Sem nenhum triz de tristeza, senta com a gente na mesa, nosso santo padroeiro. Aí cada um fica com o seu santo, da forma que quiser. Enfim, essa coisa também da poesia como uma forma de encantamento também, né? Você vê que a rima já conduz a gente para falar de outra forma, e aí quem escuta de outra forma. Mas eu acho que a poesia também tem um poder de encantamento mesmo, assim, mágico. Não vai ficar parecendo uma coisa mística, não. Uma coisa mesmo que eu estou falando aqui com você de uma forma coloquial, a gente está conversando. Se eu começar a falar em verso, é uma linguagem que não é usual. Você não vai pedir uma acarajé cortadinho e fazer verso. Você não vai pedir um café e fazer verso. Né? E aí tem formas da poesia. Né? Eu gosto muito, por exemplo, de formas que são mais fechadas. Por exemplo, só com palavras com M.
só com palavras com P. Então, como é que você... É um desafio. Como é que você escreve um texto só com palavras com M? Ou só com palavras com P? Né? Teve um trava-línguazinho nesse texto que você O leu. trava-língua. Por exemplo, o trava-língua também, que já é uma coisa que funciona muito com crianças. Sim. Que a criança justamente ela está aprendendo. Acho que a poesia também é esse estado de atenção, né? Que você percebe que você não conhece o seu idioma a fundo e nunca vai conhecer, porque a língua está em constante mudança. Né? Então, quando você vai escrever, que você fala, me faltam palavras, como uma criança. E a criança faz experimentos o tempo todo, né? E troca palavras e troca sons. Inclusive, é o momento que a pessoa, o ser humano, mais aprende é sendo criança, né? Aí tem outra coisa que eu sempre faço com criança e dá muito certo, assim, de variadas idades, né? Que é a peleja da paca, o desafio e o trava-língua, né? Eu tenho um trava-língua que é quem a paca cara compra, a paca cara pagará. Esse é um trava-língua, todo mundo conhece. Eu peguei de um cordel, que é a peleja de Zé Pretinho e Cega Aderaldo. Um cordel que já está em domínio público. E aí tem esse pedaço da peleja que eles disputam aí e um deles vai perder porque vai se embolar. E isso tudo escrito, né? Aí que seria o A e o B, né? Eles começam a disputar. Compro briga porque posso, meu negócio é brigar. Quem não pode com mandinga não carrega patuá, quem a paca cara compra, a paca cara pagará. Essa briga é muito cara, o outro responde, mas eu posso apostar que eu ganho de você como 2 mais 2 dá par. Quem a paca cara compra, a paca cara pagará. Compro, pago, vendo, empresto e o preço quem me dá é a média bem medida neste mote que aqui está. Quem a paca cara compra, a paca cara pagará. Meu poeta, meu amigo, nesse mote tô no ar. O dinheiro tá no bolso que na mão pode voar. Quem a paca cara compra, a paca cara pagará. Nesse mote bato asa, alto como um carcará, canto como um bem-te-vi, talvez um sabiá. Quem a paca cara compra, a paca cara pagará. Mas no mote invertido, meu amigo, tu se arromba, perde a linha e cai no chão. Como carro em curva, tomba. Paca cara pagará quem a paca cara compra. Invertido nesse mote, vou seguir sem muita pompa. Quem não pode com o elefante, se afasta de sua tromba. Paca cara carcará quem a caca caga compra. Aí o outro erra e ele arremata, né? Quem perdeu peleja, multidão, repara e zomba. O seu fogo se apagou, deu chabu na sua bomba, paca cara pagará quem a paca cara compra. Boa. E é um pouco teatro também, né? Sim. De diálogo e desafio e o público. Cordel é um texto escrito para ser falado. E poderia ser o contrário, poderia estar como um espectador, vi 2 improvisadores pelejando, memorizei tudo de alguma forma e transcrevi, né? Tem muitas cantorias que estão hoje em folhetos de cordel que foram transcritas. Ou porque alguém gravou, ou porque o cara gravou na memória. Eu acho que a capacidade de memorizar da gente é enorme, do ser humano mesmo. E hoje a gente tem vários apetrechos tecnológicos que ajudam, né? Mas que são postiços. Mas que são postiços, você tem que saber, vai me ajudar a memorizar aquilo que vai ocupar meu HD, pô. Então eu não preciso memorizar letras de músicas que eu não ouço, que eu não vou cantar. Não preciso memorizar sequências numéricas de telefone que eu tenho aqui. Não preciso memorizar endereços que eu posso usar. Mas, por que não a gente exercitar essa coisa da repetição? Porque a memória só vem com repetição, né? De contar histórias, né? Contar histórias para as crianças, fazer esses trava-línguas. Porque esse trava-língua, paca cara pagará, isso aí existe muito antes de eu nascer, né? Sempre vai existir. Em cada língua tem o seu. Em português a gente tem a paca cara, porque é a sonoridade da nossa língua. Então também tem um prazer em falar, em ouvir poesia que às vezes vai se perdendo. Isso é comum, né? Nas gerações, porque a gente vai ocupando o nosso tempo com outras coisas, nossa percepção, né? Sim. Agora, falando um pouco do ponto de vista mercadológico que você estava falando, né? Que lá no CRIA você cria um pouco essa consciência, né? O poeta, principalmente aqui em Salvador, que você é daqui de Salvador, né? Aonde é que o poeta do Cabula, Cabula Vi. Onde é que o poeta aqui encontra o espaço mercadológico, né? Eu conheço você, sei que você faz festivais, enfim, mas fale pra galera um pouquinho aí. Onde é que o poeta consegue mercadologicamente sobreviver aqui? Essa é uma grande questão, né? Porque eu também quero saber. Se é que consegue. Eu também quero saber, porque eu faço outras coisas
a fim de levantar a moeda, né? Sim. Mas tem uma questão que é o básico, é que a gente sabe que poesia está muito relacionada a estudo, a erudição, intelecto e tal, literatura como um todo. E aí tem o lugar do professor, né? Sim. E é um perigo de você ser professoral até quando você escreve. Eu me afastei da sala de aula, não sou professor hoje, de maneira formal, né? Mas é um lugar que é importante ocupar, né? E você é formado em letras. Eu sou né? formado em licenciatura em letras. Mas eu acho que a grande sacada é entender o produto mesmo da poesia. Quer dizer, ele precisa de uma materialidade, né? Você precisa de um texto publicado. Sim. Você precisa vender alguma coisa. A gente está numa sociedade de consumo e aí precisa ter um discurso de venda mesmo, dizer eu vou vender aqui um folheto para você. E é R$10. Ter preço, botar preço nas coisas. E eu nunca tive problema com isso e a literatura de cordel me ensina isso. Eu vi mestres como o mestre Bully Bully, Antônio Ribeiro da Conceição, ele dizia eu vou trocar papel por dinheiro. Troca papel por papel. Que é a lógica do mercador, do mascate que a literatura de cordel já tem, que os cordelistas já têm. Até no verso que eu cantei ali, que o mote está no ar, mas o dinheiro está no bolso. A poesia está no ar, palavras o vento leva, mas o dinheiro está no bolso. Saber cobrar também é uma arte. Sim. E eu acho que a poesia, ela tem uma dimensão que é de antimatéria mesmo. É antimatéria. Isso aqui é uma arte que, no fim das contas, o único produto que você pode oferecer é livro. Né? Diferente da música, que você pode oferecer um show. As pessoas não pagam R$30 para ouvir uma pessoa falando poesia por 1 hora de relógio. Isso é um delírio. Não vai acontecer nunca. Mas tem os festivais. Mas né? aí tem as festas literárias, você tem grandes eventos hoje, Você como o mesmo Slam, estava na festa literária. no Eu Flipelô, sempre participo né? quando me convidam. E aí é uma festa que existe. A Festa Literária Internacional do Pelourinho já existe já há quase 10 anos, né? Esse ano foi a 8ª vez. E elas existem há pouco tempo. Então a gente não está descobrindo como é que acontece. Sim. E sempre tem atrações musicais, por exemplo. Porque a gente está numa fase, eu falo todo mundo que trabalha com livro, leitura e literatura, de atrair público, de fazer com que as pessoas se sintam atraídas por literatura e gostem de ler, leiam por prazer. Né? Que é uma questão que eu falei para você. Eu quero falar sobre leitura funcional. Porque tem pesquisas que comprovam que 90% das pessoas, a maioria das pessoas, a grande maioria, lê porque precisam. Lê porque foi uma leitura obrigatória, um livro indicado, ou porque está fazendo um curso de gastronomia. E aí vai ler um livro de um autor da área. Ou está lendo o Vadimeco, porque está fazendo um curso de direito. E as pessoas leem por isso. E tem muitos autores que são muito lidos, Machado de Assis, porque existem instituições que obrigam. É um grande prazer, uma grande leitura, mas a pessoa ela não vai a Machado de Assis porque ela quer. Ela vai porque o professor mandou. E as festas literárias estão levando muitos jovens para eles terem várias opções. Então ele me ouve falar cordel, aí ouve outra pessoa falar. Aí tem slam, que é uma galera muito próxima das batalhas de rima, da batalha de freestyle. E eles entendem ali, tem a mesma linguagem urbana, uma linguagem jovem, são jovens também. Então as festas literárias têm esse poder, essa função hoje de atrair novas gerações para a variedade de livros, né, e de literatura. Tem uma bibliodiversidade. Assim. Isso aqui é uma opção, sacou? Eu tenho a opção de escrever nesse formato de folheto pequeno, que para você botar no bolso e você levar. É sim, o cordelista ele quer ir para vários lugares e botar no bolso. Aqui eu boto aqui na minha mala junto com o pandeiro, já foi. Eu levo 100 folhetos de cordel. Se eu for levar 100 livros com brochura, né? Eu não consigo levar 100 livros daqui para ali. Tem essa sacada também, né? Cordel é pequeno de propósito. Tem um apelo visual com um pouco de estilogravura também, que já é uma identidade visual construída na nossa cultura nordestina. Então é tudo uma opção, né? Entender também que a gente não faz porque falta recursos estéticos, faz aí na madeira, o estilogravurista faz na madeira, porque essa arte é milenar e é lindo, a estilogravura é lindo. O cordel ele é rimado e ele às vezes usa palavras mais simples, porque ele quer chegar na criança, ele quer chegar no cara que trabalha na feira, num sujeito comum, então eu não vou falar de forma rebuscada que não vai chegar na aí para isso, pelo menos eu consigo dar vazão na peça de teatro. Eu vou lá criar um personagem que é o professor Palumbo,
que fala bonito e fala 3, 4 Inclusive, idiomas. quando você bota o óculos, você vira Visconde de Sabugosa, pai. Bote aí. Tô querendo pegar esse cachê aí, ó. Aqui é Visconde de Não Sabugosa. virou, irmão? Tirou, é Jesus. Jesus. Jesus, que o cachê já é mais caro. Mas Jesus... Aquele Jesus. Esse Jesus aí não foi crucificado, porque ele tá com cabelos esse brancos. Jesus aqui, ele passou dos 33. Passou dos 33. Se safou. E pagando bem que mal tem. Né? Inclusive, tem essa possibilidade do poeta ser também um ator, né? Sim. Existe esse lugar. Inclusive, tem um filme que o cinema pernambucano nos brindou, vou dizer assim, né? Que é Febre do Rato. Sim. Que o personagem é um poeta, né? Irandir Santos, que é um grande ator, fazendo esse personagem, que me lembra muito poetas que eu conheço, que eu vejo em Salvador, que tem um pouco de mim, e que existem por todo lugar do Brasil, né? Que é o poeta que sai na rua para vender sua arte de forma direta com o povo, e tá ali, se puder, participa de uma festa literária, vai na escola, dá uma oficina, e se multiplica em vários outros produtos. Posso fazer uma camisa, colocar um verso. O mais importante, eu acho que é entender que tem um tempo diferente a poesia. Né? Você não escreve um poema como você faz um texto publicitário, que você pode fazer de um dia para o outro. Eu escrevo por encomenda, por exemplo. Mas aí a pessoa que me pede encomenda, ela tem que saber que a coisa vai sair muito mais por forma que ela pediu, né? É diferente de uma coisa que, sei lá, eu demorei 7 anos escrevendo um poema. E só escrevia quando me dava vontade. Pô, agora eu vou escrever. Não, porque a gente tem um prazo para realizar aquilo, né? Mas é bom também ter prazo, porque também não pode romantizar a coisa, só quando me der, né? É aquela coisa do ó, artista, Jesus, né? Quando eu tiver um insight. Não, porque eu não tô no mundo imaginário, eu tô no mundo real, né? Visconde de Sabugosa tá lá, com lá ele lá, no mundo imaginário de... E você também escreveu músicas, né? Você tá no cordel, na dramaturgia e também na música, né? E o cordel é muito próximo da música, né? Sim. Você vê que tem a rima, enfim, tem essa estrutura e já chega. Agora eu faço muito pouco letra de música. Eu acho que eu deveria fazer mais, né? Que eu posso fazer mais. Mas as que você já fez, se for de alguma banda famosa, divulgue aí pra gente. Mas foi porque foi encomendada ou porque você deu vontade? Pô, vou escrever, vou nesse formato agora da musical aqui. Já aconteceu de duas formas, né? Das duas formas. Tanto porque eu escrevi, falei, pô, aqui tem uma letra de música, e procurei alguém para gravar. Sim. Como aconteceu, ei, irmão, bora fazer uma música tal, faz aqui a letra. E uma vez que foi uma letra de música que eu escrevi para uma peça de teatro, chamava Pavio Curto. Escrevemos em equipe, né? Tinha várias pessoas escrevendo e tal. A minha parte era escrever, principalmente, diálogos de alguns personagens e tal. Foi uma grande escola essa escrita, porque eu descobri como é que a galera faz em grupo, assim. Esqueça, mano. Você que gosta de assistir série aí, roteiro de série é feito por 4, 5, 6 pessoas, pô. Sim. Novela nem se fala, não tem sua ideia. E era bem separado, divisão social do trabalho. Olha, você faz as letras aqui, porque o espetáculo tinha que ter letra de música, e alguns diálogos, e a gente resolve aqui a escaleta, como é que a história vai, como é que vai terminar. O meu apito era mudo na hora de dizer, eu acho que esse personagem tinha que matar o outro. Não, você não sabe, você não acha nada. Você escreve as letras aqui, e depois a diretora vai decidir qual vai ser musicado e como vai ser musicado, e quem vai ser o diretor musical que vai decidir. Aí o diretor musical era Tilson Santana, que é um músico da banda de Amba, toca teclado na banda de Amba, era o diretor musical do espetáculo. E eu fiz a letra, tal, e ele pegou, fez uma parte de música. Anos depois, ele colocou no álbum da banda de Amba. Setas indica a direção. Ele acrescentou, colocou mais letra, porque aí também tem isso. Para a peça tinha que ser uma coisa curta, uma transição de cena. Eu tinha que comentar alguma coisa sobre os personagens e tal, sobre um acontecimento da história. E aí eu fiz aquele trecho, Calma Bomba, que já é uma paródia de uma letra de música de um grupo de rock americano que eu gosto muito, Raiva Contra a Máquina. Rage Against the Machine, que é um grupo que tem umas letras invocadas. Ontem mesmo eu tava lembrando, falei, cada letra invocada, um maluco muito intelectual, no sentido assim, solta muita referência, né? E aí foi a primeira letra que eu tive gravada.
né, com a banda de emo. Depois eu colei com o Enio Maloca, que é um produtor musical, que falou, bora fazer e tal. E até hoje a gente está trabalhando. Essa de Enio, por exemplo, a gente não soltou. Sim. A música já cantou em show, porque tem esse tempo que eu tava falando, de entender a recepção de um público. Então ele toca no show, uma vez eu fui no show e eu ouvi, falei, pá, ele cantou de uma forma, talvez ele vá mudar aquela música ainda. Talvez aquela música só sirva para estar num álbum, como é o caso da Djamma. A Djamma não toca muito a música Calma Bomba nos shows, porque não é um regão para dançar, é outro tipo de música. E ontem eu gravei, dia 2 de setembro, eu gravei uma letra de música que eu escrevi há 7 anos. Eu escrevi, pedi, cantarolei, pedi para um brother fazer a partitura. Então tinha a partitura. E aí nesse ano, um camarada meu, que você conhece, inclusive é Linaldo Nascimento, é Linas. Sim, Linaldo foi Tocou assim, a partir da partitura, que eu sou analfabeto em partitura, né? Não sei ler nada ali. Ele tocou e surgiu outra coisa que eu tinha feito na minha melodia. Chegou a notas que eu só podia imaginar, né? Ou seja, a linguagem musical eu não domino, eu não consigo fazer uma música e botar uma letra. Eu só consigo fazer a letra, entregar para a pessoa. Às vezes eu posso cantar lá alguma coisa, mas ela vai ficar incompleta. Então deve ter muita coisa sua aí que você não sabe que certamente é música. Não, das peças de teatro tem várias. Quase todas as peças de teatro tem, por exemplo, as infantos juvenis, tem letra de música que eu escrevi. E tem ali trechos, elas são pequenas, né? Tem muita coisa ainda para ser musicada. Um camarada meu de São Paulo, falava com ele ontem, que ele fechou o Instagram, eu falei, eu não tô conseguindo compartilhar, que eu fiz um poema, ele fez um rock and roll invocado, né? Que eu fiz um poema que chama assim, Odeio a Periferia, porque tem uma galera que fica com um glamour pra miséria, fetiche, né? Sim. Achar bonito não ter o que comer. Romantizando. Né? Não, pô, a acessibilidade da favela é ruim, pô. A escada é difícil de subir, tá ligado? Meu coroa com 70 anos não sobe. Então que viagem é essa? Estão 100% favela? Não, pô. Usa que tem uma camisa 100% falta de ensinamento básico. Não, pô. Para de maluquice. Aí eu tava em São Paulo, que é um rolê, as periferias mais longe do que daqui. Você faz uma viagem de 3 horas pra chegar lá na Chácara Santana, Estrada Boa e Mirim, lá em Parelheiros. Meu irmão tá lá no extremo, Zona Sul, Capão Redondo. Aí você, porra, velho, odeio isso aqui, velho. Com os caras de lá, né? Porra, os caras, eu odeio, velho. O cara pega essa estrada aqui, velho. Essa estrada estraga freio. Aí eu escrevi na estrada estraga freio. Escrevi todo um texto falando que a gente odeia, velho. Você lembra esse texto? Não lembro. E o cara musicou ontem, eu tava ouvindo a música e, escadaria pro nada, estrada que estraga freio, alvenaria só de barro, carro de mão sem recheio, churrascaria magra, flagra a fome que me veio. Umas coisas que é periferia que não são legais, velho. Não é legal. Sim. Você só uma escada chegar lá não dá nada, essa saída, porque não vamos romantizar, é a arquitetura da circularidade. Desculpe, arquitetos, lá você não está acostumado a subir as escadas. Que o degrau é pequeno, você escorrega, se chove é pior. Né? Alvenaria só de barro. Tem gente que mora em casa sem alvenaria. Para levar a geladeira lá para cima. Todas as questões, assim. Tudo é uma... Não, que é a galera só romantiza. simples trocar um gás, meu irmão. E que a poesia também... A poesia é esse lugar lúdico, mas esse lugar também fala de coisas duras, sacou? Eu, pelo menos, sou da geração que poesia era assim. Eu já fui acusado, por isso que é poeta, até que prova o contrário, eu já fui acusado de poeta, assim, ofendido. O cara quer dizer que você tá mandando poema pra minha namorada aqui, você é viado? Eu falei, como se me ofendesse por ser viado e como se me ofendesse por ser poeta. Eu falo, velho, eu tô mandando poema pra ela porque ela gosta, otário. Isso na época do Orkut, né? Porque eu tinha um fake, que era o poeta safado. Aí eu mandava esses poemas assim e tal. Então você tava querendo furar o olho do amiguinho. Não tava, poeta mas safado, mas ela gostava de poema. O problema dele, se ela gostava do poema ou do poeta safado? Não existia. Não, você não aparecia. É isso, não tinha nenhum apelo visual com uma pessoa. Sim, tinha uma cara de um rosto, um boneco, poeta safado. Aí o cara ficou com o ciúme do poeta, entendeu? Claro, que delírio, sim. porque pra mim o ciúme já é um delírio, porque a pessoa tá sempre... Com tipo um certeza. membro fantasma. O cara não tem um braço, mas tá sentindo frio, meu braço tá gelado, você tem braço, pô. Não tem nada ali. E a poesia era esse lugar das meninas. Eu lembro na escola, eu gosto de poesia. Na aula de língua portuguesa, tinha uma professora chamada Belkis, ótima professora. No meu colégio, Adroaldo Ribeiro Costa. Eu estudei em colégio público. Sou muito orgulhoso porque tem uma história de que colégio público não presta. Não presta o quê? São os mesmos professores, pô.
professora que dá aula, né? Você é professor, você dá aula na escola particular, dá aula na escola pública. O que muda são as condições de trabalho. Né? Eu tinha colegas ali que não tinham condições de estudo. Então a gente está entrando numa questão contingencial. Eu tenho uma história parecida com a sua, só que no meu caso eu fui cafajeste mesmo. Eu na Você época. não foi um poeta safado? Não, acho que eu fui um poeta safado mesmo, descarado, vagabundo, da pior qualidade. Mas vou contar essa história. Eu terminei. Agora adoro quando você estava contando a história aí, eu tô ouvindo, daqui a pouco eu roubo. Viu? Não, pode roubar, não tem nada não. Eu tinha uma namoradinha na época e terminei. A mulher terminou comigo porque eu devia não prestar. E aí fiquei arrasado, triste e tal, não sei o que, papai, minha mãe. Ou foi isso ou foi porque eu me mudei pra Fortaleza. Aí sei que eu tava arrasado, triste. E aí minha mãe me deu um livro de poesia que foi de minha avó. Jackson, quando a gente trouxe Jackson aqui, Jackson até trouxe leu um texto. Depois que eu contei pra ele a história do Cafajeste, ele leu. E o que eu comecei a fazer? Eu peguei o caderno de uma menina da sala, outra assim, levei pra casa pra copiar alguma coisa, não lembro. E aí peguei a poesia, o livro de poesia de minha avó e escrevi no caderno dela a poesia como se tivesse escrito. Você mesmo, olha. Pois falsidade ideológica. E ali, exatamente, Direitos falsidade, autorais. exatamente. Não, se fosse domínio público, não, tudo bem. E aí eu dei um beijinho e tal. Conquistou ela por causa conquistei por causa da poesia de minha avó. E aí a outra também ficou sabendo. E aí quis uma poesia também. Eu falei, agora tem um negócio da inspiração, porque poesia não é assim. Não é assim. Tem meu tempo. Poesia não é assim. Eu tenho que levar pra casa. Isso eu nunca vi. E aí eu aplaudo. E outra. E aí outro beijinho. E aí, irmão, eu sei que eu fui de poesia em poesia, eu dava minhas bicadinhas. Até ser descoberto. Por um poeta. Rapaz, isso aqui é aí você teve que inventar outros. Até a inspiração acabar. Até eu falei, agora não tem mais como. Olha aqui o livro da inspiração, né? Mas é bem isso. Eu me lembrei de Leminski, que é um grande poeta, Paulo Leminski, que tem um vídeo aí que circula muito pela internet. Graças a Deus, a internet tem esse lado bom, né? Que é um trecho de um documentário que ele fala, não, todo mundo já foi poeta. Todo mundo é poeta. Não tá apaixonado, né? Quando fica ali naquela fase das espinhas. Ele fala muito melhor do que eu tô falando aqui. Todo mundo tem a fase de Djavan, Caetano Veloso. Mas ele diz aí, é difícil ser poeta depois dos 30, depois dos filhos, depois do que é o meu caso, depois do cabelo branco, você fica, pô, vou ficar fazendo poema pra quê, velho? Pra quê? Porque é uma inutilidade, né? A antimatéria, assim, não presta pra nada. Você pode viver a vida inteira sem ler um livro, pô. Ou seja, de poesia, assim... Será? Pode, pior que pode. É porque a gente que tem uma percepção já um pouco, graças a Deus, né? Mais sensível, ampliada, vamos dizer assim. Sim. A gente não concebe não ouvir uma música quando acordar, não ir assistir um filme, não ir assistir teatro, ler um livro. Mas vamos pensar que uma pessoa vive num mundo, né, mais restrito mesmo, uma pessoa empobrecida, porque ninguém é pobre, a pessoa é empobrecida. Aí não tem acesso à televisão, não tem acesso a livro, não é alfabetizado. Mas ainda tenho fé na poesia de que ela é a linguagem do ser humano de contar a história ainda vai ficar latente, sabe? A pessoa com menos recursos possível, ela ainda vai ter a capacidade de inventar a história, sabe? De imaginar. Não vai ter luz elétrica naquele ambiente, mas ela vai ter a capacidade, por isso mesmo, de imaginar o que está no escuro, o que está na sombra, e inventar histórias. Sabe? E é bem isso. E isso não é dizer que as pessoas que não têm acesso a isso, elas... esse é um ambiente bom. Não é. Mas é muito o contrário, dizer assim, que a gente, ser humano, a gente é danado mesmo, né? A linguagem, assim, ela é comum para todos nós, a linguagem humana, a capacidade de inventar. Ela tem mais de 4.000 anos, é antes da luz elétrica, a gente ia se escrever, não dizer que também que eu preciso. Esse é o legal da poesia, eu não preciso de muita coisa para escrever. Preciso de muita coisa mesmo, assim. Eu posso dizer que eu não preciso nem de papel nem de lápis, que dá para fazer de cabeça. Vou fazer o verso aqui, como os improvisadores, vai fazendo o verso, vai fazendo. E fica ali o dia inteiro, aí amanhã acorda e fica lembrando-me de novo. Memoriza e fixa e já foi. Já foi, tá feito. Então você não tem a ideia e precisa escrever logo. Hoje eu uso porque eu tenho papel e porque passou dos 30. Também. Porque aí eu disse, eu quero que minha memória seja mais explorada, né? Aquilo que eu tenho ideia, eu vou lá e tomo nota e tal. Mas eu acho que aquilo que você memoriza, ele ganha
um poder maior, assim. Sim. Você- com certeza. Aquela ideia recorrente. Puxa, tem um poeta que fala disso, né? João Cabral de Melo Neto. A serventia das ideias fixas. Ele já era um cara muito obcecado pelas ideias dele e tal. Enfim, tomava muita aspirina, tem essa história aí. Tinha dor de cabeças intensas. É uma lenda da poesia. João Cabral de Melo Neto. Esta terra, esta cova que está em palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Chico Buarque musicou isso, né? Morte Vira Severina. Aí tem a lenda que ele dizia que não gostava de música, não gosta de música. Acho que ele tinha dor de cabeça intensa, né? E ele dizia isso, a serventia das ideias fixas. Ele escreveu uma série de poemas, A, B, C, D, que é justamente isso. Deixe que, aí é Drummond, né? Deixe que a poesia te frequente, né? Deixe aquela ideia chegar com frequência. Então você não agir com ansiedade. Tive uma ideia aqui que eu anotar, maravilhoso. Não, deixa eu vou dormir. Se ela for pertinente mesmo, ela volta. Essa ideia, essa imagem, né? Hoje a gente tem um acesso a imagens, a informação o tempo todo. Então tudo é interessante. Imagine, dizem que os poetas antigos, lá não sei de onde, do Ocidente, da Grécia Antiga, tinha as musas, escreviam poemas para as musas, as 9 musas, cada uma música da dança, a música do teatro, que seriam mulheres bonitas. Hoje, se for pensar nisso, o cara vai passar a vida inteira. 9 milhões de mulheres bonitas. Né? Você pode ver, em um clique na internet, você vê uma mulher bonita. Ou se a musa for o muso, um homem bonito. Então, imagem, a gente tem demais, né? Mas é muito mais sutil a coisa, assim. A poesia, você tem um tempo diferente mesmo, assim. De você dizer, poxa, escrevi um texto em um largo de 7 anos e não posso dizer que foram 7 anos mesmo, como a gente diz na Bahia, né? 2 horas de relógio, ou 7 anos de calendário. Não sei, porque tanta coisa passou nesses 7 anos, né? Que poderia ser uma vida inteira, né? Que tem uma coisa que não dá para medir, né? Em um segundo você pode viver muitas coisas do que em uma hora. O tempo é uma convenção também, mas aí já é um papo filosófico. Porra, aí você meteu agora. Um tempo é uma convenção, já diria quem? Claro. Nonô da farmácia. Rapaz, você sabe que você falou aí do. Da farmácia 24 horas. 24 horas. Aí você fala pra ele, tá cedo. Ele, isso aí você está convencido de que tá cedo, mas pra mim tá tarde. E são 9 da manhã. Você sabe que uma das maiores frustrações da minha vida é não jogar RPG. Aquele de dado? Aquele de dado, eu não podia jogar, porque na época que eu na juventude, na nossa época, tinha a onda dos grupinhos, né? Tipo, se você era do esporte, você não podia jogar RPG, se você era do RPG, você não podia jogar... Tinha essa onda na nossa época. Eu deixei de jogar RPG pra jogar bola. Aí, ó. Aí depois eu torci o tornozelo e deixei de jogar bola. Aí foi E pro aí, RPG. Aí não tinha mais RPG. Ai, me fudi. Aí eu fui pras artes, falei, vou ficar doido logo. Completo. E eu joguei, porra, queria jogar RPG, não podia, né, irmão? Você é dos caras do Você Baba lá da você seleção, nerd. você só pode olhar, você só pode assistir. Se você quiser sentar aí pra assistir. E quando eu porra, tinha as paradas dos livrinhos de RPG, que meu pai trabalhava em banca de RPG, meu pai tinha uma banca, né? E aí eu pegava as revistinhas lá de D&D e ia, levava pros caras do Baba quando tinha viagem assim e tal. Os caras, que porra, isso é coisa de viado, pô, você vai... Claro. Né? Leitura é coisa de otário. Exatamente, coisa de otário, de bunda mole. Eu, porra, velho, nunca vou jogar isso na vida, velho. Não, isso é um... E eu ficava assim... Eu era apaixonado pelo brother, velho, que fazia a função que você fazia de mestrar, né? Narrar. O cara criava toda uma onda ali e tal, e aí o maluco, sei lá, destruía o cara e falava, porra, irmão, fudeu esse mestre aí agora, ele não vai ter alternativa, não vai ter saída. E o cara criava uma outra onda, outra história. Quanto isso ajudou, assim, em você, na vida? Não, com certeza. Pra mim tinha que ser institucionalizado, colocar nas escolas. Esse RPG aí de papel. Sim. E colocar lá, preencher a ficha, nome, classe, que vai ser guerreiro de não sei das quantas, dividir suas habilidades de força, destreza, colocar o pontinho, administrar aquilo. E mais ainda essa parte de você... RPG significa... É uma sigla em inglês, né? Role Playing Game. Jogo de interpretação de papéis. Bom, a vida é isso. É quase teatro. É quase teatro e a vida é isso. Você tá aqui, você tem que... Qual o papel que eu ocupo aqui, eu vou ter que corresponder a isso. Então, é um jogo que, para um jovem de 11, 12, 13 anos, é perfeito. Que ele vai desenvolver várias
habilidade de percepção, né? De tempo, de espaço, de interação, principalmente. E aí, quem mestra, que é o meu caso, eu tinha que estar pronto para improvisar. Improvisação, Eles sim. vão inventar, os malucos vão fazer umas coisas lá. Então, eu tinha que contar a história e ter várias opções. Se ele vencerem, se eles morrerem, se tal. Tinha que colocar sempre isso. E isso tem a ver propriamente com a literatura, né? Contar histórias é também lançar mão de alternativas, né? Porque, grosso modo, as histórias são as mesmas, assim. A gente sabe como vão terminar, né? Mas não é o que acontece, é como acontece. Então o jogo só tem graça porque você descreve bem. Por que como eu faço para uma pessoa ver o dragão, se for o dragão? Como é que eu faço para convencer de que o inimigo é assustador? Aí chega um inimigo assustador. Não, eu tenho que descrever, né? E eu lembro que ele contava a história como você falou que de ler poesia, né? Ele contava a história de uma forma meio fantasiosa, assim, tá ligado? E você entrava no mundo mesmo, parecia que você tava vendo o maluco puxar o arco e flecha ali, e o cara pisou num galho, irmão, e um barulho veio de lá de algum lugar e você não conseguia enxergar o que era. Joga o dado aí pra ver o que é que tá vindo de lá. Tudo, você tem que criar uma atmosfera. Todo o ambiente. É muito mais teatro, talvez RPG, do que poesia, vamos dizer. Mas tem essa parte da palavra que você tinha que escrever, a história. Não, mas RPG é muito... Eu tenho até um amigo que você conhece também, Luigi. Sim. Ele, o TCC dele era RPG, né? Porque se formou em teatro e... Não sei se ele... A gente completou, ele fez. E era sobre RPG porque tinha uma ligação muito forte com o teatro. Que é essa interpretação de personagem, a figura do narrador, né? Tudo isso a característica de um personagem. Figurino, tudo que você hoje imagina. Eu acho que o mundo dos games digitais, ele absorveu muito desses... Cinema, porra toda. O que a Marvel tá fazendo aí é jogo de RPG. Então, é uma coisa assim, o cara aqui dizia, essa é coisa de otário. Esse daí hoje aí tá aí com o filho, de repente, jogando game, sem saber o que conversar com o filho, achando que o filho tá atrapalhado. Não, seu filho vai virar gamer, que é uma profissão, vai ganhar uma grana e vai comprar uma casa pra você. E você que trabalhou numa profissão formal, liberal. Se ele comprar, é pra você, porque se você for muito otário, ele não vai nem te amar muito. Diz que essa onda, vocês estão sabendo essa onda de Elon Musk aí do X? Você sabe por que ele entrou nessa viagem aí da liberdade de expressão e tal? Ele perdeu um filho, né? Um filho de Elon Musk morreu e o outro filho de Elon Musk é trans, hoje é uma menina, né? Nasceu homem e se tem identidade feminina. E ela odeia o pai. Diz que o pai é um otário, um filho da puta, e que é um cara que é milionário e que nunca vai amar o pai. E aí quando ele teve esse papo com ela, ele meio que para tentar o perdão dela, uma coisa, ele se desfez na época de alguns bens deles. Não é só por dinheiro. Tanto que o Elon Musk, na época, ele era um pouco... Não que Obama seja um cara de esquerda, né? Mas... Nos Estados Unidos não tem esquerda. Mas o Obama já era um cara mais que já tentou uma aproximação com Cuba no início da gestão dele, até um discurso e tal. E era um cara mais assim... Ele não era esse cara de extrema direita, como é o Trump e tal, e o que o Elon Musk se tornou hoje. E aí, no entendimento dele, né, na cabeça do Elon Musk, ele disse que a filha dele tem esse pensamento por conta das universidades e das das universidades e da limitação da liberdade de expressão que acontece hoje no mundo. E essa foi uma das viagens que fez ele comprar o Twitter, transformar em X e tal. Elon Musk, né? Só tinha que fazer terapia ele. Só isso. Tava resolvido. Tava resolvido. Um bom psiquiatra também. Quem vai assim direto na Mas ele vai dizer que coisa de psiquiatra é coisa de faculdade, pô. Faculdade, maconheiro. Você dá pra ouvir um coisa cara de esquerdista. De universidade, você vê que loucura que é esse lugar de que o conhecimento, não. Isso é coisa de otário. Que estudar deixa você maluco. Eu já ouvi isso. Não, ele não, se estude mais, você vai ficar doido, né? Falei, então acho que doido eu já sou. Então eu vou continuar estudando. Tem uma fala dele que a universidade não vai ser futuramente, né, com o nível de informações e tal. Na verdade, essa fala dele, depois que ele comprou o Twitter, a gente entendeu o que ele fala. Que a universidade vai ser um local de encontros. Vai ser um local para tipo, você fazer amizades e você precisou de alguém e tal, você vai... Mas não para você adquirir conhecimento. Que o conhecimento todo hoje está aqui e está aqui.
Aí Piaget. Rapaz, mas você que é pedagogo, Piaget não, cai por terra isso agora. é maluquice. O que tá aqui não é o conhecimento. O que tá aqui é a informação. E outra coisa, isso é um suporte. Antes era um Informação é diferente de conhecimento. Depois que você tem informação, é que você transforma isso em conhecimento ou não. Então, o que tá aqui não é conhecimento. Aqui não tá nada transformado. Aqui só tá informação. É um suporte, pô. A tela, aqui, ó, isso aqui é um maluquice. suporte. Aqui tem informações. Vamos supor, né? Tem aqui instruções de como beber o cordel do néctar. Como beber bebida alcoólica. Aí você vai encontrar também. Sim. É um suporte. Eu posso colocar o texto onde eu quiser. Então a galera tá delirando de que as coisas mudaram só porque a moldura mudou, né? É a mesma coisa acontecendo, velho. A mesma coisa, velho. Só que tá no hoje livro, a gente tá tem aqui. muito mais informação, porque aí cabe. E na verdade o 50 livro livros. tá aqui, né, também, né? 50 livros de uma Tem vez. aquele negócio de ler livro aqui, né? Claro, 50 livros, né? Um volume, se fosse botar com uma pilha. Então isso é uma profusão de informação. Sim. Nunca mais a gente vai ver. Eu acredito que nunca mais a gente vai ver uma mudança tão rápida. Porque aí eu acho que vai rolar um colapso. Pra onde a gente vai depois eu também. Eu acho que agora tá no momento da inteligência artificial, da galera ponderar e dizer. Não dá para fazer essas grandes modificações tecnológicas, digitais, assim, de uma vez. Fazer grandes mudanças de uma vez pode gerar uma revolta popular. As pessoas vão ficar loucas, as coisas têm que ser feitas a conta-gota. Você abre a boquinha e aí você toma um veneno, porque se você pegar o veneno aqui tem veneno, porra. Esse tanto aí eu não vou tomar. Você olha e já vê a cor, o cheiro, não vou. Mas se for em gotinha, você vai, né? Mas de alguma forma isso está acontecendo muito rápido, né? Aí tá tendo esse processo aí de crise, né? De tensões, Sim. brigas, enfim. E é muito louco também ver isso. A gente tá passando pela revolução, né? Nossa geração tá vendo a revolução digital. Uma geração antiga viu a revolução industrial. Viu o tempo socialmente necessário para fazer um sapato mudar radicalmente. O cara demorava dias para fazer um sapato, coluna solo, sapateiro era um cara que tinha até uma boa condição, o carpinteiro também, o pai de Jesus. Ele era um profissional liberal para a época. Eu acho engraçado a galera distorcendo com anacronismo o discurso, usando o discurso que Jesus nasceu pobre. Nasceu pobre não, o pai dele era carpinteiro, uma profissão muito boa. Naquela época, irmão. Você é maluco? Ele saiu de jegue. Aí já tem Luiz Gonzaga. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé, pô. Que essas distorções elas acontecem o tempo todo. Por exemplo, a imigração, o êxodo rural. Pessoas que saíram de cidades pequenas do interior, de vários estados do Nordeste para basicamente São Paulo. Esses daí são os pobres miseráveis. Eu falei, não, o pobre miserável ficou lá, pô. Os filhos morreram de inanição, não tinham nem nada para vender e sair. Eles estavam empobrecidos lá e saíram. É a história que se repete ainda hoje. Você vê quem vai para São Paulo hoje, em busca de melhor emprego, não sei o que, é uma pessoa que tem alguma condição aqui. Mas quando chega lá em São Paulo, essa é uma das raízes da xenofobia. Esse é pobre, miserável, ignorante. É uma coisa que tem que ser discutida. Aí você sai formado com mestrado em artes cênicas na Universidade Federal da Bahia. E o cara de São Paulo chega na Universidade Federal da Bahia, é uma biboca. É um boteco. É uma das melhores universidades da América Latina, pô. No campo das artes, então, se não for a melhor, eu não conheço. Sim, o pessoal sai, vem pra cá, na verdade. Gente que sai de outros países, Argentina, México, França, Colômbia, para estudar na Universidade Federal da Bahia. Principalmente as áreas de arte. Então, eu não gosto dessa história. Contada aí, Caetano Veloso e tudo mais. Caetano já falou, não preciso ficar falando de novo, né? O reitor, não sei o quê, que gostava de arte. Não, hoje em dia tem muito isso da galera falar que Chico Buarque é um merda e Caetano é um merda, que não sabe porra nenhuma, Gilberto Gil. E tipo assim, irmão, se você tem um Caetano, Gilberto Gil, um cara desse nos Estados Unidos, na França, o cara desse era endeusado, velho. Não, Caetano Veloso, soube recentemente, ele doutor honoris causa na Universidade de Salamanca. Que é uma universidade de 800 anos. Só isso. Não, nossa universidade não tem nem 100. E depois o Brasil também é recente. Depois que as pessoas começaram a desvalorizar Paulo Freire, eu desisti de discutir qualquer coisa. Que é uma grande referência na educação nos Estados Unidos, no primeiro mundo. No mundo inteiro. Aí aqui o cara não a gente usa logo o argumento de poder. Se no primeiro mundo os caras leem Paulo Coelho, por que aqui... Paulo Coelho também. Também, é. Ato falho, porque é escritor, Paulo Freire não é literato. Por que o primeiro mundo dá valor e a gente não dá? Complexo de vira-lata. Eu não acho que é por aí, não, que isso aí é simplista. Mas aí quer ser o complexo quando lhe convém. Quando convém, a gente tem complexo. Quando não convém, o cara que não presta lá, eles valorizam que não valoriza. Não é. É um projeto político mesmo, de fazer com que as universidades sejam
mal vistas, não se dê o devido valor, conhecimento, né? E a universidade, principalmente os cursos, né, de arte cênica, os cursos de letras, as universidades no Brasil são recentes, né? A colonização portuguesa foi esperta. Enquanto a colonização hispânica, por necessidade, eles não tiveram como não fazer universidades, eles fizeram universidade, e tem universidades nos países, no Peru, no México, tem universidades que estão desde o século XVII, século XVIII. E aqui só começou no século XIX. Eu estou falando que é muito recente. E aí uma universidade de 800 anos, lá no sul da Espanha, não sei onde, vai lá e dá honoris causa para Caetano Veloso. Que poderia ser um Chico Buarque, que poderia ser Alcione, que poderia ser qualquer artista brasileiro. E aí, o cara, não presta. Não presta, a gente tem que pensar o que é que presta, então, né? O que presta. Eu também não sou, assim, entusiasta da universidade, não. Não sou um acadêmico para nada, um catedrático. Né? Nem mestrado eu tenho, viu? Terminei minha graduação, de boa, estou contente com isso. Me contempla ser graduado, e vejo que tem um problema isso assim no Brasil, a gente saber dar o devido valor ao conhecimento, não é só o acadêmico, porque também a gente teve uma associação de professores que eram todos da USP, né? FHC foi um catedrático, sacou? José Serra, e esse era o discurso. Aí então quando veio o presidente Lula, que não tinha universidade nenhuma, também não presta, também não é assim, pô. Não é porque o cara estudou na universidade que ele é intelectual, sabichão. Não é porque o outro que estudou, não é assim. Os conhecimentos são amplos, diferentes. Tem de todo tipo. Todos os tipos, né? Em todos os lugares. Você vai fazer a propaganda aí do patrocinador? Não, vamos nessa. Não, que eu ia perguntar. Eu queria ir no banheiro, velho. Pode ir, irmão. Quando é ao vivo, o cara vai... Na cara já cortadinho. Não é Bial não, pô. É a cara já cortadinho. Eu não ia falar não, mas já que você entrou no tema, irmão, então eu vou aproveitar esta oportunidade para falar o quê? Boi Preto, a melhor churrascaria Larica. do Brasil, do planeta Terra, do mundo. E o Boi Preto agora, dê uma olhadinha no Instagram do Boi Preto, @BoiPretoPrime. Dê uma olhadinha em qual é o Instagram do Boi Preto, velho. Eu sempre me atrapalho do outro lado. Aí, isso. Boi Cadê Preto Prime? Acertei? Boi Preto Prime. Então acertei. Boi Preto Prime. Antes do Boi Preto, dá uma olhadinha no Instagram. Por quê? Porque eles sempre têm uma promoção. No mês de agosto, por exemplo, à noite, estava saindo com valor promocional de R$ 139,90. Eu não sei qual vai ser a promoção do mês de setembro, então dá uma olhadinha lá. E eu descobri também que o Boi Preto tem no iFood. Então, a melhor coisa que você pode fazer no conforto de sua casa é pedir um Boi Preto. Quando chega aquela galera, aquela raça, pronto, você vai jogar, mestrar em um RPG, chegou a galera para jogar RPG, pede um Boi Preto. Pede um Boi Preto, que aí tem um queijo coalho, tem um pastelzinho, tem a picanha baby, tem o baby beef de picanha. Nossa, tá só falar que tá dando uma... É melhor do que você pedir uma pizza, um hambúrguer, por quê? Porque ali você vai beliscando, né? Vai jogando, vai conversando, trocando ideia e vai beliscando. Não senta, come, joga, porque senão você vai ficar mole. Então, vai devagarzinho e tal, papapá. Não, Rasta? Eu concordo. Larica sempre é bem-vinda, mas sendo do Boi Preto é mais bem-vinda ainda, né? É isso aí. Então, Boi Preto Prime, melhor churrascaria do Brasil. Você jogava RPG, Mi? Então, não. Não, né? Não. Eu queria trazer esse brother seu aí, velho, que fez esse TCC. Como é que chama? Pô, esse TCC brother, sou eu que fiz. TCC é trabalho de conclusão de curso. Ah, então serve pra isso também. É porque no curso de licenciatura em teatro, né, que foi onde a gente se formou, a gente tinha que fazer um TCC mesmo, né, que era uma pesquisa sobre algum assunto. No meu caso foi sobre avaliação, e ele escolheu falar sobre RPG. E é massa que esse brother agora ele é polícia. Porra! E ele desenvolveu um trabalho de teatro dentro da polícia. Ah, então a gente tem que trazer esse Tem cara aqui, várias velho. paradas, Tem que trazer esse cara aqui. Ele descobriu, ele passou no... Ele descobriu, Poxa, esse cara ele deve teve o viver um resultado, dilema fudido na teve cabeça o dele. Não, hoje ele tá bem. Hoje ele trabalha na segurança do governador. Ah, então apertou o 13. Nem sei, se é que a gente pode falar isso aqui. Não, pior que nem eleitoral. sei. Assuntos de E política. na época da Rapaz, faculdade... o brother lá que fez o trabalho de conclusão de curso. Ele conhece, pô, É Luigi. polícia, É polícia, porra. E tá ligado que ele desenvolveu uma parada de teatro. teatro dentro da polícia, né? Foi.
Na verdade, eu acho que já existia e aí ele meio que tomou lá em Tinga, ou isso. seja, um lugar... Junto com outro brother Ou lá, seja, o Marione, que também sou é. de esquerda e pá, mas não é assim, morte aos polícia, calma, mano. Se assim, mano. Você não, esse é um desconhecimento. Sim. Tanto do que acontece aqui agora, como o que aconteceu mesmo durante os 21 anos de ditadura cívico-militar. A gente Ditadura onde? teve, né? Cívico-militar, Aqui? não foi só militar, não. No Brasil? Teve 21 anos. Aí tinha um cara chamado Lamarca, que ele foi dissidente, pô. Ele falou, não vou falar aqui, não. Essa é uma história pouco contada, sacou? Um monte de militar falando, vou quebrar as pernas. Aí saía, roubava armas do paiol, Sim. pá, dava jeito de causar algum dano ali, né? Aconteceu muito, né? É porque a história é muito mal contada, né? Lógico, quem é que detém o poder? Rapaz, isso inclusive era uma coisa que existia na nossa época. A verdade existia quando a gente era jovem. Hoje em dia não existe mais verdade. Vocês já perceberam isso? A Pós-verdade. verdade é relativa. Não, mas eu falo, essa verdade não existe para esses 40% que tem smartphone e usa demais. Porque para outros 60% a pessoa sabe que amanhã o sol vai nascer daquele lado, não vai nascer do outro. E que a Terra não é plana. Que a Terra não é plana. A pessoa com o mínimo de escolaridade, sem smartphone, ela olha e faz e sabe que o respeito mútuo é a base para qualquer tipo de relação. Ela não vai dizer para o outro que ele está errado porque é mentira, que a verdade é dele. Eu vejo isso. Você não precisa ir para muito longe, não. Você vai no interior da Bahia, você conversa com a senhora e diz que você é ateu, ela olha para você e de boa. Não desrespeita, não. Ela acredita nela. Aí tem hoje uma sanha para quem é o dono da verdade e a verdade não existe, aí se fudeu. Aí pronto, se relativiza tudo, aí não pode nada, não pode, tudo pode. Isso foi assim. É só uma forma de manipulação também, eu acho. Sim. De quem é que tem o... No fim das contas, quem é que tem o poder, né? Quem detém o poder, quem determina o que é verdade ou não, é quem está com o poder bélico aí. Tá acontecendo uma guerra no mundo agora, declarada. Algumas. Mas essa é escandalosa porque a gente Qual sabe da, que a gente tá falando de qual? Da Ucrânia ou da de Israel lá? Não, essa é mais escandalosa, Israel, e a mais recente. A gente fala a guerra, é sempre aquela mais recente. Declarada deve ter umas 30 e tantas guerras. Não declaradas no Brasil também está tendo uma guerra agora mesmo. Civilizatória, Sim. em todos os cantos, mas a guerra é uma constante no mundo. Mas eu digo essas guerras que são diplomáticas, né? Ou seja, eu declaro guerra contra você, assine aqui. Isso é um escândalo. Os caras jogam RPG. Os caras estão brincando, os caras estão brincando com a vida dos outros, de matar as pessoas. Os caras né? jogam RPG real. E é tudo uma questão de poder mesmo, assim, né? Só E aí no estão papel. discutindo verdade, né? Porque eu sou Palestina, Israel, quer dizer, eu sou... Não, e você vê quando Jesus os jornais assim, tradicionais daqui, né, do Brasil, dão a notícia, você vê a forma quando elas falam, quando o ataque vem de Israel e quando o ataque vem do Hamas, né? Você vê que o texto muda, a palavra muda, né? O grupo terrorista atacou, Israel se defendeu, né? Como vem a disputa. Agora, o tal do filho da puta do Netanyahu lá tá sofrendo porque recuperaram, sofrendo. Ele o povo de Israel agora tá meio que pirado lá com ele, tá tendo manifestação nas ruas e o caralho, porque ele continua bombardeando o Hamas e ele não tá conseguindo recuperar as pessoas que foram feitas de refém com vida, né? Então a galera já tá meio, irmão, não tá adiantando você atirar não, porque os caras aí, a gente quer quem a gente ama com vida. Mas isso aí tem um pouco a ver com o nosso papo aqui, porque a gente começou falando da fofoca, né? Que é tudo como uma coisa é contada, né? Então, hoje no caso, a mídia, né? Enfim, os meios de comunicação utilizam a forma que ela quer contar. Não, você que tá falando que tem uma guerra lá em Israel. Só sei que Jesus, desde menino, é palestino. Agora, deixa eu puxar aqui um assunto aqui. Você não trouxe o livro, não, velho? O novo livro? Não, o novo. Está por vir? Está por vir. Arte do Cafuné. Eu não queria que você falasse do seu. Você não trouxe, não, velho? Ele tá por vir, não trouxe, não. Por que não trouxe a edição antiga, velho? Olha, mas isso aqui vai ficar. Isso aqui não vai voltar com você, não. Isso daí fica. Eu quero que você o autografe. Cordel do Nectar, ele vai
Não vai voltar não, pai. Cordel do Neck ele vai pra ficar com vocês aqui. Inclusive, já vocês fazendo a propaganda, não faz a propaganda do Boi Preto, vai fazer do Cordel do Neck. Vamos fazer do Cordel do Neck. Não, era pra você trazer. É porque ele tem um livro, né? Publicado. Arte do Cafuné. A Arte do Cafuné, que vai sair uma edição nova aí que ele vai falar. Isso, Eu pensei que você ia trazer pra gente ver. É que você quer. Ah. Só quer divulgar um novo agora. Ele vai vir novo com nova capa, senão não traria. Tudo uma entendi. novidade. Mas quando que ele vai ser lançado? A gente já tá nos caminhos aí, tem que sair esse ano ainda. Tá, então Promessa, porque tem Ele um pessoal que já ele comprou disse o que livro. vai sair na semana seguinte do que saiu o podcast. Que ele tá divulgando aqui. exato. Onde é que compra esse livro? Aí compra na minha mão. Inclusive já tem gente que Na já sua mão. comprou. Eu quero comprar o Lá livro. no Cabula. Quanto é esse livro? Aí você entra no WhatsApp, não sei o que, eu faço frete grátis, R$50, mando pra você escrito, dedicatório, não sei o que, no papel. Então, Você recebe. entra aí. Inclusive já tem pessoas que compraram, Sim. que estão fora de Salvador, eu já tenho que entregar o livro. Isso é bom, mas também é uma resposta. Ah. Eu não posso. A pessoa vai levar meu dinheiro e não me entregar o livro. Confiando no artista, confiando no artista, Isso tá é vendo? importante. Eu também usei esse apelo do Cafuné. Falei, gente, Cafuné se faz com calma. Então, Fale do com processo confiança. do livro aí. Fale do processo. não, do antes de livro. você falar do processo do livro, eu vou falar aqui pra Daniel. Anote aí, Sim. Daniel, o tempo. A gente vai deixar o Pix dele aqui na tela enquanto ele fala do Isso livro. é muito bom. Isso é muito bom. Massa. Vamos deixar O o Pix Pix. aqui na tela pra galera mandar pra você um Pix pra ajudar o livro aí. O Pix pra é meu você. telefone. Porra, aí você vai O quebrar. pessoal tem meu contato aí, pô. Tem Inclusive, já manda o zap se tiver. Então é melhor a gente afim, o gerar um Cafuné. QR Code, Dan, pra não botar o telefone do cara na tela. Bota aí, A não ser que rapaz. você queira. Eu quero. 71981411313, ó. Sem fazer campanha política. Repita seu contato. É 71981411313. Pronto, esse é o Pix pra quem E você quiser. tava reclamando dos jingles na O sua livro. rua. Pô, mas tem uns jingles que são aterrorizadores. Eles são, assim... Porra. Mas só que a galera vai pagar o Pix e vai receber o livro, né? Claro, claro. Tem Se código. quiser, a pessoa faz o Pix e Não, fala tem assim. gente que faz assim, eu tô com dinheiro de sobra, É, eu claro. faço questão, Pronto. de mandar o livro, se a pessoa fizer o Pix de 50 Eu vou fazer reais, meu ela Pix recebe. aqui agora enquanto você conta a história do Aí, processo E do acho livro. aí. Cafuné. Ó, nos idos de 2016, isso já tem mais de 7 anos. Eu entoei assim, uma melodia, fiz o Cafuné não é farelo de carinho. Comecei. O Cafuné não é farelo de carinho. Tá vindo uma letra aí. O Cafuné não vem da mão. O Cafuné. Faz Feito essa, café e faz essa caruru, do pandeiro aí. só faz serve essa do quente. pandeiro aí. Repare, porque aí, quando eu fiz, eu tinha um ritmo e uma melodia. Ah. Aí é Linaldo, Nascimento, Irmão, Elinas. bota pra fuder, fez. passa, cante Aí ele a meteu música e que fez eu o tava shot, cantando. vem. Ah, tá. Aí ele fez o Eu shot. ia, é botar melhor no desse ritmo, cara, eu ia botar no ritmo de Reinaldo no baixo. Aí. Um shotzinho, Bote né? aí no telefone Cafuné dele. não Ah, não, é depois. farelo Vou de filmar. carinho. O cafuné não vem da mão. O cafuné feito café e caruru só serve quente. O cafuné vem do cafundó da gente. O cafuné desfaz fuá e calundu. O cafuné vem trazer paz. O cafuné digno dengo e até chama chamego. O cafuné causa um profundo apego. Aí eu fiz essa melodia. Quem tem fé na festa sabe amar da cafuné. E nem era um shot ainda, era uma melodia que Elinas canta muito melhor que eu. Da coisa que eu tava falando. Eu pensei a nota, mas eu não alcanço a nota. Minha voz não chega lá. É um processo criativo de imaginação. Então imaginei a letra e falei, pô, esse negócio do cafuné, acho que dá certo. E comecei a fazer frases. O cafuné, se fosse bélico, beliscaria. Aí comecei. O cafuné arma motim no cartel contra coronel. E comecei a inventar frases, tipo aforismos, né? Se a cabeça for um cofre, o cafuné sabe a senha. E comecei a inventar frases. Quando eu vi, já tinha um volume grande. Eu falei, dá pra fazer Então um o livro. livro é todo, tipo, é uma poesia só o livro, né? Como é que é? São São várias. várias frases, né? Repetições do tema cafuné. O cafuné não é farelo de carinho. Se o beijo não vem da boca, o cafuné não vem da mão. Aí pulou outra página. Já tem um aqui, ó. O cafuné não é bial, é acarajé cortadinho. Aí, ó, acarajé, É. cortadinho, cafuné tem dendê. Cafuné não é farelo de carinho, o cafuné só serve quente. Eu comecei a pegar frases. Então é realmente um texto só, é uma sequência, né, que vai fazendo essa repetição do cafuné, né, essa tentativa também de
fazer a arte do Cafuné, né? De fazer a arte da guerra, vamos dizer assim. A guerra ela é tão constante, a gente está falando de guerra, né? Ela é tão constante, a repetição é tanta, a gente vê tanta notícia de violência que depois a gente fica banalizando, né? Naturalizando. É guerra, é morte todo dia. Alguém toma um tiro, alguém não tira alguém. E essa guerra que a gente sabe que não é declarada, mas que tem polícia contra bandido, bandido contra bandido, polícia contra polícia. No Brasil e no mundo. Então, vou fazer uma coisa, essa também, serventia das ideias fixas, né? Essa obsessão pelo Cafuné. Uma vez uma pessoa leu e disse, mas repete muito o Cafuné. E eu não falei nada, fiquei pensando assim, talvez esse incômodo seja necessário. Você repete muito Cafuné, talvez você esteja vivendo num ambiente que falte Cafuné. Sim. Então, por que você não repete essa palavra como um mantra, pagando aqui de terapeuta não, nem de coach life, mas porque a gente repete tanto práticas violentas. E a prática mental é isso. Hoje eu vou ler um trecho que fala o Cafuné. Desenvolva o Cafuné até sua saudação de boa noite. Né? Aí eu peguei várias frases e fui desenvolvendo. O Cafuné a arte do Cafuné é um livro que faz digamos, uma apologia ao Cafuné também, né? Vamos fazer Cafuné aí à vontade. Isso não quer dizer também que a gente tem que ser somente carinhoso, né? Mas tem esse momento também de ser carinhoso. Mas também precisamos ser em algum momento. O Cafuné é necessário, né? Aí, enfim, eu tô nessa nova edição, porque eu fiz a primeira edição em 2017. E ainda lancei o livro só em 2019. A coisa tem um tempo. Aí eu fiz 2019, aí veio 2020, pandemia. E esse livro foi publicado pela editora Selim Trovoar, que é uma editora de um baiano em São Paulo. Que é baiano é sempre baiano. A editora é de um baiano. Ele mora em São Paulo há mais de 10 anos. Mais de 15 anos. Mas eu não fiz lançamento lá, por causa da pandemia e tal. E lançamento mesmo, aconteceu um pequeno lançamento no Ateliê Cabuloso, lá no Pelourinho, em 2019. Depois eu fiz outro no Café. E eu fui percebendo a recepção do público. Pessoas que levavam suas filhas, seus filhos. Porque o Cafuné tem essa coisa da intimidade e tal. Eu falei, então esse livro pode ser para o público infanto-juvenil. Aí nessa nova edição já coloquei sugestões, né? Títulos para ler para as crianças para dormir com as crianças, para depois que as crianças dormem. Então fui deixando a coisa mais palatável, vamos dizer assim, para uma criança falar, né? Cafuné é escudo contra cascudo. Então, a criança entende o que é essas imagens, ela já vê isso. Então vou brincando também com isso, de fazer uma nova edição já pensando num público mais amplo, né? Todo mundo pode ler, mas quando a gente inclui criança, né? As crianças são todos nós temos um pouco de criança. Pode até deixar uma página em branco, Cafuné não é, e a criança... Para deixar, eu brinco com isso também, coloco entre parênteses, aí a pessoa já sabe que ali é o lugar de escrever Cafuné. E tem a própria interação que a gente gravou a música, então vai ter um QR Code para a pessoa que vai ter o livro, colocar a música, deixar ela ouvindo enquanto lê. Né? Tem a própria partitura lá também da música, que é para você ter uma experiência visual, né? É bonito, né? Os símbolos, as figuras musicais são bonitas, né? Então tem ali quem é músico pode tocar e fazer o seu Cafuné da sua forma, né? Eu cantei de uma forma, aí a música gravada vai ser totalmente diferente dessa que eu fiz. Totalmente diferente. Porque Linas achou outros contornos melódicos, outras possibilidades através dali do que estava posto, né? É uma leitura de pouco tempo, duração curta também. Eu pensei nisso, eu vou fazer um livro, é o primeiro livro, né? É poesia, mas é um gênero híbrido, né? Poesia, mas é também aforismo, tipo frase de efeito, né? Então você pode ler para criança, para adulto. E você pode chegar e ler. Vou daqui para Feira de Santana, você lê em 2 horas. Né? Um pouco da minha experiência também com a literatura de cordel, que você pega o sujeito e lê aqui e acaba. Um pouco também da dramaturgia. A peça de teatro termina em 40 minutos, 1 hora. Então você pode pegar um texto de teatro, começar a ler hoje, terminar hoje, diferente de uma prosa, um romance que ele já demora mais, né? Um livro de contos, os contos são densos, aí você lê um hoje, amanhã você lê outro. A poesia também, se for um livro de poemas, geralmente você não lê todo o livro de poemas de uma vez, né? Eu acho que o livro de poesia também é um livro de cabeceira, é um livro de consulta, tipo um dicionário, um livro de receitas. Estou aqui com uma sensação, estou apaixonado por aquela minha colega.
aquela menina. Você reencontra aquela sua menina, da sua colega da escola. Pô, pega o livro Arte do Cafuné, pega um trecho para ela, compra um exemplar para ela, sabe? Tem um pouco de... Só não pode copiar. Consulta o livro dizendo depois. que é você que é o autor. Não, Não eu pode, sei, ou pode. Isso que é uma grande honra você ser plagiado. Sim. Porra, eu sou tão bom que o cara aqui, né, me imitar. Aí a gente pelo menos não fala de mim. Pô, o poeta aí vai dar manchete. O poeta foi plagiado. E agora vira caso de polícia. Aí eu vou lhe processar por falsidade ideológica. Aí talvez alguém ouça falar. Eu tô aqui imaginando, mas é uma situação que seria, pra mim, seria proveitosa. Com Você me certeza. plagiou, pelo menos no tribunal eu ia vender o livro pro advogado. Pro juiz. Eu sou juiz, olha que absurdo. Compra aí, né? Pô, deve ser bom. O cara quis plagiar. Ninguém Agora, quer plagiar velho, besteira. eu queria... Porque tem um É pedacinho. que você trouxe esse pandeiro aí, até agora nada. Eu fiz Tem um- eu não sei se é no pandeiro não, mas tem uma... Pô, me tirou um monte de papel ali pra Acho que ler. é velho. pouco. É, eu tô aqui. vai, Deixa falando aí, da Funé, não, deixa mas- aí em cima. Ele trouxe o livro no papel, ele Eu trouxe vou na te capa, mostrar né? como ele é curto, pô. Acabou, Ah. 3 páginas, acabou o livro. Aí o pessoal que fica, romântico, livro. Porra nenhuma, velho, cabe 3 páginas. Opa aí, velho. Mas nem 3 páginas, frente e versa. É porque cada frase é uma página. Aí deu Mas aí 50 lê. páginas. Aí se você quiser, você lê. Então Aí, aqui foi meu mas é Pix. Meu Pix É. já tá feito. Aí É, o já- cálculo do ganhou colo o vai ser livro. Cafuné. Eu acho que vale mais o rascunho do que o livro Aí não tá oficial. bom, mas eu tenho as partes escritas à mão Eu também. vou querer um autógrafo aqui. Pô. Aí, por exemplo, é isso. O Cafuné Vou recitar desmoraliza um seu aqui, livro. então, esse aqui, ó, Por favor. para recitar para crianças. Professor. Esse aqui, já que eu sou pai, sou professor de crianças, vou recitar uma parte aqui. A mão da mãe na barriga, cafuné como pré-natal. Cafuné com feito fino, açúcar no casadinho. Cafuné escudo contra cascudo, capoeira e cafuné, defesa e brincadeira. Nunca suspenda a palavra cafuné no jogo da forca. Cafuné só tem a ver com piolho, aos olhos de uma cabeça suja. O cafuné cai bem como uma luva, e se fosse feito com o pé, cairia bem como uma pantufa. Cafuné como cadarço, começa solto, volta amarrado. Cafuné constrói castelos de areia à beira do mar dos sonhos. Cabeça é catavento, onde cafuné venta. Cafuné é canção de niná que a mão canta. De tempos em têmporas, de vez em nuca, de caju em caju, o cafuné pede ajuda. O cafuné frisa, cabelo não interessa, e não se esqueça dos carecas. Pô, esse final foi pra você. Pô, foi viu? pra mim. Foi a resposta minha pra você. Cabelos não interessa. E ele já pegou o pandeiro, já pode musicar também. Aqui, ó. Para recitar com música. Você canta, velho? Se tiver rima, canta. não sabe tocar e cantar junto, Olha, sabe tocar. Ó. A cabeça não cabe no corpo, o cafuné não cabe em si. Se o beijo não vem da boca, o cafuné não vem da mão. Dedilhar no... Parei que tava É por aí, mas totalmente é por fora aí. do ritmo. Mas é por Mas aí. a ideia é experimentar, né? É, Por aí. valeu, poeta. Aí tem a música gravada, por exemplo, esse trecho que você leu, a gente gravou na música. Sim, mas não ficou assim feio. Não, ficou falei bonito. mesmo, tem a música, aí eles botaram uma cama pra eu deitar, Ficou eu bonito. deitei. E aí são as sugestões, né? Para recitar para crianças, para recitar ouvindo música, para recitar depois que as crianças dormem, então é uma coisa erótica, né, talvez. Eu coloquei também para recitar depois de 1 minuto de silêncio, né? Que pensando nessa coisa com relação com a arte da guerra, a arte do cafuné, né? Se o cafuné fosse bélico, beliscaria. O cafuné no quartel arma, motim contra coronel. O gesto de continência é um cafuné atrofiado. O cafuné parece um privilégio, quando punir é um dos direitos humanos. O cafuné dá uma surra na violência. Fica longe da lógica do mimo de domínio, e aí vai, né? Fazendo essas referências com a violência, né? Uma contraposição, né? Enfim, aí é cafuné que não termina mais. A pessoa agora se enjoa, aí vou ler depois. De tanto cafuné. Exato, mas é uma coisa também da arte, de modo geral, né? Não só a arte do cafuné. Ela tem que provocar também, né? Tem que causar algum distúrbio Sim. no ouvinte, um desvio. Você achou que estava indo para aquele caminho, opa, uma surpresa. Mesmo na repetição, Quando às o vezes cafuné não vira vai uma mudar porrada. muito. Aí é isso, uma surra na violência, né? Você Isso. ouviu uma vez Tom Zé falando isso. Aí roubei dele, né? Porque também não tem isso, não. Muita coisa que tá aqui eu roubei. O beijo não vem da boca é o título de um livro
de um escritor, Inácio Lula de Brandão, que é O Beijo Não Vem da Boca, é o título do livro. Eu falei, se o beijo não vem da boca, o cafuné não vem da mão. Então a gente, no modo geral, a gente não cria nada do nada. Sim. Geração espontânea. Até só uma Inácio bafou isso de alguém também, de certeza. Ah, não, com certeza. De alguma outra língua e por aí vai. Como dizia Lavoisier, Ah, vou dizer, geração espontânea. na vida, nada... Pô, Se cria, tudo se copia. tudo se transforma. Situação. Nada se perde. Alguma coisa É assim. o cara que. A teoria da geração espontânea. Né? Nada se É. perde, nada se cria, tudo se transforma. É alguma coisa assim. Você pegou o beijo na boca e transformou no cafuné que não vem na mão e já foi. É. E por aí vai. Eu acho que essa é uma forma de viver, né? A gente vai vivendo com. vai mudando Agora as coisas, eu transformando. queria ouvir uma que eu acho pandeiro. massa a sua. Não tem nada a ver com pandeiro? Com a cafuné. Eu não sei se essa é com pandeiro que você faz, que é uma dos bairros. Não tem uma dos bairros? Eu falo do Cabula. É, do Cabula e você vai falando Não. de vários bairros, pô. Essa me pegou. Porque eu fiz do Pelourinho, que é só com palavras com P, e eu fiz do Cabula, que é o meu bairro, o Pelourinho, que é o bairro do Pelourinho que eu passo muito, né? Mas daria pra fazer. Faz aí. Uma coisa de improviso de repente. Mas vai Não, me faltar. mas tem, porque eu vou me lembrar, mas tem o que você fala do Mussurunga. Não, eu sei onde você viu isso. Junto Não com... é seu, não, é pô. É, não, junto com o parceiro, o Felipe Mago. Felipe Mago. Deve ter sido. Ele Com o Felipe mesmo. Ele que é o homem que faz mesmo, que sabe de cabeça, é. né? A gente já fez parceria Então lá. é isso. Grande. Mas enfim, mas pode lançar outra sua então. Quer que eu lance qual? Agora Aqui, você me pegou. aqui dá pra tocar aí. É, no pandeiro dá pra fazer muita Tipo coisa. um repentezinho aí. Vou fazer uma só com palavras com M. Porque eu ouvi aí de novo, sabe? Você pega uma coisa de lá e transforma. Aí eu ouvi uma música chamada Coco do M. Inclusive Margarete Menezes gravou. Margarete Menezes achou oportuno e fez. Que é Mané mandou, Maria Amadeu Murilo mandou o meu martelo. Quando eu canto esse coco, a minha língua treme. Quem fizer outro coco em M, eu amarro e mando matar. É Jacinto Silva, um alagoano. Falei, ele já morreu. Ele tá dizendo que quem fizer outro coco em M, ele amarra e manda matar. Mas como o morto não pode matar, eu pelo menos não acredito que ele vai voltar lá do além pra me pegar na cocó. Ainda me bem que o matar. sobrenome dele não era Pinto. Não, é Jacinto Silva. Aí ele fez só com M, eu também fiz só com M. Né? Que é um coco com M, eu chamo um outro coco, mas não tem um refrão, é só essa brincadeira com as palavras com M, né? E tem outras também, outras músicas com M. Chico Anísio fez, tem um cantor de rap também de São Paulo, Renan Inquérito, tem um chamado Ralph. Eu dei uma pesquisada assim e achei uma galera e falei, vou fazer o meu, né? Moedas montantes, montanhas muros, malungos mudos, moleques maduros, machos molengas, multidões mutiladas, maquinárias montadas, migalhas moradias, motores mortos, murmúrios metálicos, matizes mestiços, meritocráticos, mascotes mascarados, mascam martírios mirrados, mugidos méritos, metrificados, metade mal, metade mel, metade mal, metade mel, melancólicos, mecenas, meteóricos, messias, mamêticos, morenas, malocadas, melodias, miçangas maculadas, medicinas, manias, matanças, mandingas, moringas, mondongos, moscas, mocotós, morotós, mocorongos, magos mirins, medidas, maneiras, mentiras, matreiras, moitas, motins, metade má, metade mata, metade má, metade mata. Monstros, miúdos, magnatas, marginais, mirantes, miragens, magias, mortais, mantras, metralhadoras, metade menos, metade mais, metade menos, metade mais, metade menos, metade mais, metade menos, metade mais, muito mais. Aí só com M. Massa. Entendeu? Muito massa. Agora é isso que é louco, que dá pra fazer com M. É uma coisa de linguística, uma coisa de não é de literatura. Porque a gente tem as palavras que servem de conectivo, né? Mas. Você quer ler? Mas. Aí você faz uma conexão ali, porque. Então você vai dizer o contrário, né? Ou mais, que você Mas. vai somar. Né? Ou mais, você quer ler mais. Então. Com P também é bem possível por causa disso. Você tem para, porém, por, pelo. O P ainda é mais comum. Tem uma do P também, né? Que pelo pelou, né? Eu fiz pelo Pelô, que já também. Que fez foi um poema que eu demorei 6, 7 anos pra fazer o poema. Mostra aí pra gente. Pelo Pelô eu faço muito
Sem pandeiro. Eu sou em pandeiro porque é difícil, né? De memorizar. Pode Mas eu fazer. já fiz muito no ritmo do samba reggae, né? Que não cabe bem no pandeiro. Sim. A gente conhece o samba reggae com a instrumentação do surdo, do repique, enfim. Aí o Pelo Pelô também, isso ele vem porque eu ouvi Brasil com P, que é de um cantor de rap de Brasília, Gog, Genival Oliveira Gonçalves. Aí ele fez Brasil com P, que é um poema só com P, falando de Pedro Paulo, profissão pedreiro, papapá. Depois ele fez outro, que chamou Próxima Parte. Pelo presente pronunciamento, pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, pesos pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria, prostituída pelos portugueses. Preferimos posição parcial, poderá provocar protestos, paralisações, piquetes, pressão popular. Fiquei louco quando eu vi isso, assim. E eu estava justamente no CRIA, que tinha, dentro do CRIA tinha um grupo de teatro e um grupo de poesia. Eu falei, vou memorizar esse poema porque eu quero mudar de grupo. Então, para eu mudar de grupo, sair do grupo de teatro e para o grupo de poesia, eu tinha que mostrar serviço, né? Tinha que mostrar que eu... Sabia alguma coisa de poesia. Aí se me tem um talento para falar poema, eu falei, quero ver. Aí quando aconteciam saraus e tal, oportunidades de recitar, eu recitava esse poema. Que é um poema extenso, né? Se tratando de poesia, por exemplo, 2 minutos, 3 minutos é um poema longo, né? 3 páginas. Como é que decora isso tudo, velho? Poema, Agora, letra de música, não. A música 3 minutos é uma música curta, porque as letras, né? As palavras, Mas também não se repetem, as se letras do poema repetem. não se repete, né? Depende E aí- do artista de música que você tá ouvindo. Mas tem, por exemplo, o rap tem músicas de É, 7 é, minutos, é, 9 não fala minutos. nada, é isso que eu falo. Aí quando eu fiz Pelo Pelô foi porque eu já tinha memorizado esses P de Gog e já vinha recitando há anos. Estou falando assim, 2005 foi quando eu entrei no CRIA, ali no Pelourinho. 2005, foi em 2006, 2007, 2008. Entrei na faculdade em 2009. Quando eu fiz Pelo Pelô, eu me lembro que a primeira vez que eu recitei, que agora está memorizado, pá. Eu participei de um slam, que é uma batalha de poesia, né? Chamava Slam Lonan, quem realiza Nelson Maca, peleja poética e tal. Ele chama assim de peleja poética. E foi no dia da festa de Santa Bárbara, que é em dezembro, né? Lá no Pelourinho. Eu falei, vou lá participar da batalha de poesia, não sei o quê. Aí eu perdi, porque você tinha que levar 3 poemas. Aí eu falei, vou deixar esse por último, porque esse aqui causa mais... Esse que eu vou recitar, né? Pelo isso causa mais impressão, né? As pessoas não vão bater palma e não vão me dar uma nota menor que 10. Só que aí eu fiz um poema, passei no segundo, eu já perdi. Aí eu perdi. Você nem recitou. Não recitei valendo, né? Pra ganhar nota. Sim. Aí a galera falou, não, mas você pode, quem perde, pode recitar um poema pra se despedir. Falei, só um poema. Eu falei, tá bom, vou falar. Aí eu fiz poema. Aí uma menina fez, por que você não recitou esse antes? Falei, Guardei. Tava guardando pra final, fiz estratégia errada, perdi. Não, mas esse poema é muito bom isso aqui. Aí depois eu fui pra outras slams, isso aqui, e nunca ganhei. Porque tem uma brincadeira que eu já participei de algumas slams. É a lógica do pênalti, né? Não. Você bota o melhor batedor pra bater primeiro ou pra bater por último? Aí eu me lasquei. Pode Então, não chegar no último. Porque a slam é uma batalha de poesia, no fim das contas, não é uma batalha, assim, ninguém quer se matar, obviamente. Sim, é lúdico, é um jogo. Aham. Então tem sua estratégia mesmo. E também tem isso, quem é a plateia que tá ouvindo, a galera tá querendo ouvir aquilo, pode não fazer sentido. Pode ser para uma pessoa só um jogo de palavras, né? Falando tudo com PPP, não conhece o Pelourinho, ou não se interessa, ou não se identifica comigo. Tem tantas coisas que podem acontecer naquele processo, né? Mas para mim foi importante a experiência de slam, porque você coloca o seu poema à disposição de uma brincadeira, de um jogo, e que as pessoas dão nota mesmo, 10, 9, 8. Sim. Você perde, você ganha, sabe? Eu nunca ganhei slam, assim, ganhar o troféu e tal, porque tem uma forma de recitação, exige tal, que eu não agrado tanto quanto outros têm um jeito de fazer. Então eu descobri o meu jeito de fazer e vai para o outro lado. Por exemplo, no slam não pode usar instrumento musical. Eu falei, eu ficava meio perdido sem o meu pandeiro, tá ligado? Sim. E sem acompanhamento musical. Pelo mesmo, é um poema que eu faço, que eu já fiz em várias ocasiões com vários músicos, e minha recitação melhora muito, né? Ela lá tocando, com samba reggae, pelo paralelepípedos pulsam parados pelas pegadas, pedregosas partes partidas para poderosos pegajosos. Aí o samba reggae enrolando, vai embora.
sabe? Diferente de eu agora ter que recitar aqui, lembrar para você, não sei o quê. Porque o ambiente que eu escrevi esse poema foi ali desde 2005, sem eu saber, de forma subconsciente, não inconsciente, subconsciente, eu falei, eu vou fazer um poema também com P. Porque tanto eu falar aquele poema de Gog, próxima parte. Vou fazer o meu. Eu entendi o mecanismo, porém, claro. Aí tem uma faculdade de letras, eu falei, poxa, não tem esse recurso aí, tem uma questão aí. Aí fiquei ainda pensando mais. Falei, pronto, dá pra fazer o meu. E fiz Pelo Pelô, que é um poema que também tem mais ou menos a mesma extensão e tem hora que ele repete a estrutura do que eu tenho como fonte, como referência. Né? E é isso, ninguém cria nada do novo. Eu fiz o Coco do M, o outro Coco do M, porque existia o Coco do M. E muitos outros textos com M. Com P, mesma coisa. Tem uma referência, sempre tem uma referência. Né? Não tem nada que a gente crie com inspiração completa. Eu não acredito, né? Uma epifania. Jesus! Estou deixando o cabelo crescer para ver se essa epifania vem, para ver se Jesus se encarna em mim, eu viro o verbo encarnado. Eita, que blasfêmia, né? Mas eu não acredito mesmo que possa acontecer dessa maneira. Que seja individual, entendeu? É um efeito de sua genialidade. Não acredito. Acho que a linguagem humana, ela é comum a todos nós, né? E por algum momento você fica mais concentrado num estado de atenção e você acessa, atravessa mesmo. A gente tem, lógico, que você está se preparando para isso, né? Está passando aqui, ó. As palavras estão passando a todo momento. Agora eu vou agarrar uma. E é isso, saber agarrar, guardar no tempo. Aí a tecnologia da escrita, porque a escrita é uma tecnologia, né? Os povos que sabiam escrever, que dominavam esses códigos, eles conseguiam dominar outros povos, né? Sim. Isso é uma questão muito séria. E agora não só isso, né? Porque quando os espanhóis chegaram lá na Mesoamérica, acabaram com os astecas e com os maias, que tinham uma escrita... É porque existe a gripe, né? Existe a gripe, na violência, no cavalo e na pólvora. Não, e a gripe também, né, pai? Você vem de lá pra cá com a gripe, muita gente morre aqui, que dizimou aqui os incas, acho que foi algum vírus desse aí. Exatamente. Ou seja, tem um verso de Chico César que é foda, que é assim: o sábio pode morrer se não souber nadar. É uma música linda. Ele fala dos barcos. Ele fala disso no meio da música. Ele fala, você sabe 6 línguas, mas não sabe nadar. Eu te empurro na piscina, você morre, irmão. Acabou você. Tem uma série de conhecimentos práticos. Enfim, vivemos nessa dimensão aqui. Humano, nesse umbral aqui, que nosso corpo é muito frágil. Tem hora que o que decide, invariavelmente, é a força bruta, né? Não tem conversa assim. Talvez por isso tem muita gente que tem medo do intelectual, do conhecimento, assusta, né, saber. Porque também não tem função. Qual é a função disso? O que decide, na verdade, é a força bruta. É o tiro, é a arma de fogo. Pra que porra eu vou falar de cafuné, publicar livro de cafuné, tocar pandeiro? Pandeiro serve pra quê, pô? Sacou? Agora, se você parar pra pensar, todas as grandes nações assim que se desenvolveram e hoje comandam assim, a economia e tal, todas elas investiram fortemente na cultura, né? Sim. Porque a cultura é também uma forma de dominar outros povos. Exatamente. Né? Por exemplo, a gente ouve música e vê filmes dos Estados Unidos. Existe um imperialismo cultural. Isso não é ser esquerdista, não. Isso é um fato. Né? Você só tem referência de bons filmes. Às vezes você só consegue ver filmes quando você procura dos Estados Unidos, pô, dos americanos. Os caras conseguiram inventar um estilo de filme que é o filme de guerra. O mais absurdo, isso chega a ser cômico, meu irmão. Você que é humorista também, é o filme de avião. O cara sequestra o avião. Vários filmes. Que o filme é feito num avião. Que loucura é essa, velho? Por causa de 11 de setembro, velho. Os americanos inventaram um estilo de filme. É o filme de avião. A locação do filme, o roteiro é todo pensado. Tudo acontece no avião. Rapaz, isso americanos são doidos, velho. E os filmes de guerra são pra propaganda de guerra, né? Pra vender. Pra vender mesmo essa ideologia. A indústria bélica. Você que tá me dizendo então que não foi os americanos que derrotou o nazismo. Não, aquele soldado Ryan. Qualquer um que você escolher aí. Band of Brothers. Bastardos Inglórios. A gente tá muito esquerdista aqui. Ó, eu preciso... Não é o meu preferido, o filme de guerra. Eu prefiro um filme de poesia.
Isso, falando de filme, Pronto, então vamos... tem um filme brasileiro, eu já falei, é Febre do Rato, mas tem um argentino que é foda esse Qual o filme. nome desse filme? E onde Filme é que a o gente lado, assiste? o lado obscuro do coração. El lado oscuro do coração. É, fica mais bonito. El lado De lá, El é lado escuro de lá. Rapaz, esse filme é doido demais. Pera aí. Porque o cara fica lado conversando. O lado escuro do coração. Certo. Mas você só vai achar, pessoal, em espanhol. Não tem em português, não tem dublado. Não tem legendado com legenda em português. É o que temos para hoje. Porque a poesia não tá assim no cardápio, não tá assim na ordem Calma do que dia, sempre né? tem o torrent. Mas tem o filme 1 e o 2. O Lado Escuro do Coração. É pra assistir qual? O 1, ele sempre tem, a gente sempre sabe, né? O 1, a primeira sempre é coisa, melhor. sempre é melhor. Esse daí comprova essa tese. O outro, ele meio que assim, fez pros fãs, porque o personagem é um cara que tá convivendo o tempo todo com a morte. A morte tá lá, uma mulher bem pálida, e ele fica conversando com ela fica dando notícias da vida real. Eu digo, irmão, você tem que trabalhar, pô. Poeta não é ofício. Ela pega um jornal e faz, onde é que tem aqui? Procura-se poeta, paga-se bem. Não tem, pô. Tem aqui, vou arranjar um emprego pra você de subgerente no banco. Vou arranjar. A morte, né? Negociando com ele, essa coisa fantástica. Né? E ele, não, eu sou poeta. Aí corta, ele tá na rua como um pedinte, um artista que faz malabar, um artista de rua, chegando nos carros e falando um poema. Aí o cara dá um dinheiro pra ele. Aí ele fala um poema, o cara não vai. Ele vai num banco, começa a recitar pra uma mulher que trabalha no banco. E a mulher empresta um dinheiro a ele. Tudo que ele vai conseguindo, ele recita, o cara vai lá e dá um lanche pra ele. Aí ele conhece uns caras, ele vai no prostíbulo, ele consegue o amor das prostitutas recitando poesia. Aí ele se apaixona Ele por é uma tipo delas. o digital influencer da poesia. Porra, né? vamos fazer essa Mas experiência, graça. velho. Vamos fazer essa experiência. Você topa? Na hora. Não, a gente Madame, porra, temos um quadro. A gente aí. vai na Baiana do Acarajé, recita e pede pra ela dar o acarajé. A gente vai na rua, pede pra ela dar dinheiro e ele vai no banco. No banco é foda. No banco. Se Aí você tem assim, ó, pegar no a banco. caixa, aí a caixa ele começa a recitar, ela começa a ficar hipnotizada, né? Aí dali ele consegue sair com um empréstimo. Na casa das. Você é casado, namora? Não. Então a gente vai na casa das primas também, porque de repente. É, aí eu tenho intimidade. Inclusive eu já fiz isso, cá entre nós. Eu escrevi um cordel chamado Cabra Sutra. Sim. Cabra Sutra. Então, peraí. Me falaram aqui que a gente tem que terminar o programa. Certo? Eu termino com essa história é muito boa. Tem duas que lá fora a galera pediu também pra você contar o cafuné para depois que as crianças dormem. Então Sim. podemos terminar com os dois. Perfeito. Mas a gente terminar, precisa Pô, agradecer. vai ser um profano e um Do Cafuné. sublime das crianças e o profano O do outro eu vou Cabra contar só Sutra. uma história. O Cabra Sutra eu não vou ler, não. Eu vou contar a história. Tá. Que é uma história assim. Ó, lá depois, vamos dizer assim, vou contar essa história assim. Peraí, deixa eu agradecer você Botou as primeiro, crianças porque vai terminar, você vai terminar com um conto erótico, e aí eu só vou falar pra galera seguir a gente, compartilhar, né? Siga Denison Palumbo nas redes sociais, Instagram, aqui embaixo na descrição do vídeo tem tudo o que você quiser saber de Denison Palumbo, tá aqui embaixo. O Pix, nesse momento, voltou aqui de novo pra Isso é aparecer, importante. né? Boa. Rasta, se despeça aí da galera e deixe seus recadinhos finais pra gente terminar. Mais uma vez, é um prazer estar aqui ao lado do meu careca preferido, Rafael Sueli. Meu careca barbudo. Careca não, calvo. Calvo. Vocês fazem uma dupla mesmo, né? Não, calvo é ruim, velho. Calvo é o... Eu tô brincando, pode ser qualquer É porra. os caras aí agora desse movimento aí dos calvos, né? Deus é Esqueci agora o nome. É mesmo que tem um movimento... Tem os caras aí, muito doido aí, que é os calvos aí. Depois eu lembro o nome. E, claro, Denison, parceiro aí das antigas aí. Denison era rasta, pô. Do tempo que eu tinha cabelo, né? Do tempo que você era rasta. Denison Palumbo era quando eu conheci ele, era rasta. E eu queria ser ele. Aí eu virei rasta e ele tirou o rasta. Eu me saí que eu falei, Na verdade, ele entendeu sobre apropriação cultural e deixou de ser. É, deve E ser você isso. ainda tá nessa aí. Eu Eu fui sou rasta. assim. O episódio que vai ao ar essa semana eu virei rasta. Você viu não, uma chamadinha? Eu vi o Dreadmaker. É, isso É, aí. de dread. E aí é Bora contar isso. história. Obrigado aí pela sua presença. É sempre bom falar de arte. E meta bronca aí Vou contar uma na história. sua arte. Até Primeiro a que, história, até depois que o- prove o contrário. O outro. Vou começar assim, ó. Dizendo assim, olha quem você. Aham. Meu interlocutor aqui direto. Na história. Que é pai, você não é pai, né? O cara Eu é pai, sou, pô. pô. Mas Ele também Não não, tem um cara de pai, não? não parece ser velho, responsável, não, tem cara de pai, não, mas Você é. falou que a gente era na cara das primas. Não, pera aí, porra. Eu vou pra filmar. Na verdade, eu nem vou. O cara quem vai é Daniel. trabalhar. Porque essa história aqui, eu boto aquele negócio assim, ó, 18 mais agora, viu, pessoal? É curtinha. É tipo uma rapidinha essa história. Aí você vai lá, bota a criança pra dormir, papapá, meu amorzinho, cafuné, frisa, cabelo não interessa.
E não se esqueça dos carecas, as meninas da risadinha. Ei, dorme. Aí você chega pra sua esposa, fala, meu amor, 1 minuto de cafuné aumenta 1 polegada na cama do casal. Aí você toma de cafuné, aí sua amiga dorme. Aí depois que você dorme, você vai fazer o quê? Ela dorme, você se sai. Não, eu durmo. Eu durmo também. Mas na minha história o cara se sai. Você se sai. Jean, igual o Jean, o áudio que estourou aí. Jean, eu deixei você dormindo e fui pra outra e vou voltar pra casa. Tipo assim. Aí é na sua Você dramaturgia. dorme, tu, ela que foi. Não tem problema, eu não posso ter a minha desonra. O que importa é que eu estava lá no... Isso é uma história séria, né? Durante a Flica, a Festa Literária Internacional de Cachoeira, que nunca me convidou para participar e não vai me convidar mais, mesmo depois que eu contar essa história. Tô eu lá e encontro um poeta, Tiago Oliveira, Tiago Gato Preto, que ele recita o cordel do Gato Preto. Falei, Gato Preto, bora ali no Brega. Né? O Brega de Cabeluda. Finada Cabeluda. Finada Deus, Cabeluda. Deus a tenha na glória. Depois de Mandúcia, a próxima a A ser Santa de canonizada. Cachoeira, né? Tem um Ponte das Morenas lá atrás, que eu já tinha ido anos atrás. Eu falei, vou no Brega de Cabeluda. Chega lá, sinuca, claro. Pá, ovo colorido. O ovinho rosa é tradição. É daquele jeito que a gente já sabe que a galinha não bota o ovo da carne. Já aprendeu. Chego lá e pá. E aí eu falei, vou pagar uma cerveja a ele, porque eu tava devendo da outra festa literária que eu disse que ia pagar ele. Eu falei, não vou lhe pagar não, velho. Ele ficou injuriado. Eu falei, vou lhe pagar uma cerveja, agora a gente vai no Brega de Cabeluda. Eu não queria ir sozinho, né? E eu aí com cordel, Cabra Sutra. Isso 2019. E eu lá, pá, sem saber que o mundo ia acabar. 2020. Se E eu soubesse, lá, ainda voltava. Aí eu vi a moça, eu falei, ela tem um jeito. Jovem, assim, que ela vai gostar de cordel. Tem um jeito que gosta de poesia. Pois é, eu falei, vem cá, e o poeta lá bebendo. Eu peguei a cerveja pra ele, cabeludo aqui, ó. E cabeludo, inclusive, ele tinha cabelo curto. Por que era cabeludo? Aí eu lá... O cabelo que todo mundo via. Falei, cabeludo é assim, né? Aí a moça lá, falei, o seguinte, eu posso recitar um negócio pra você? Ela, pode. E eu lá, pá, recitei o cordel, Cabra Sutra todo, que descreve 9 posições do Kama Sutra adaptadas à linguagem nordestina e tal. E li pra ela, tal, e tudo. Ela aí, falei, você gostou? Ela, gostei, vou dar pra você. Falei, como é seu nome? Ela, Bruninha. Meu Bruninha Sufistinha do Paraguaçu. Porra, Quem meteu. não sabe, o Rio Paraguaçu corre ali em Cachoeira, né? Nascendo lá na Chapada Diamantina, já desembocando pra Bahia, de Todos os Santos. E eu lá botei pra ela e dei. E eu vendia esse cordel ilustrado, ilustração no miolo, não só na capa, por R$30 ou 35, dependendo da cara do pedinte. Me respeitava, botava um preço assim, porque o cordel às vezes é mais barato. Né? Aí vendi pra ela, aí o poeta chegou e fez, e aí, quanto é que você cobra? Ela 15, eu falei, porra. Tá faltando um troco. Eu saí de lá com a impressão de que eu podia ter feito, ó, aquele filme que eu podia ter feito. Você deu o cordel e pagou 15 em troca ainda. do folheto, velho. Eu perdi essa oportunidade. Eu podia dizer pra ela, e aí? Eu tô vendendo a 35. Esse aqui eu tô te dando, mas bora. Perdi. Permuta. Perdi essa oportunidade, mas podemos fazer isso, mesmo que seja na ficção, podemos fazer esse filme. Já tem até o título, A Catapora do Calango. A catapora A gente vai do chegar caramba. lá, meu irmão, porque o lugar, você chega lá e começa a se coçar. Vamos levar um repelentezinho. Mas se você deixar no lençol... Não tem jeito, irmão. As coceiramento todas, tu é doido. Aí tem que fazer o filme direitinho. Aí a gente corta e faz a locação em outro lugar. Não pode. Daniel, isso é função sua. Meu povo, teve alguma coisa que você queria falar que você não falou? Não. Sobre literatura de cordel que você não queria falar. Falou tudo? Falei até isso que eu não tava programando falar, mas eu sempre quis falar isso. Essa história é boa pra porra. Eu falei, Você não, então finalize com recite uma posição do Cabra Sutra. Vou ter que bafar aqui no celular. Porra, você não sabe de Bafe, não, eu perdi. Bafe, não Eu tem perdi problema. como é que chama? Perdi o time, né? Aí Fazia nessa hora vai subindo as letrinhas. Enquanto você procura, tirem as crianças da sala É nesse o momento de momento. botar 18 menos, 18 mais. E se você for criança e estiver assistindo isso aqui, aumente o volume e vá pro lado de sua avó. A sua avó de 80 anos. Você vai lá do lado dela pra ela falar pra Manda o sua editor mãe, botar em preto e branco aí agora. pra falar pra sua mãe que Aqui, você ó. tá assistindo E sem coisa mais decente. preliminares, a primeira posição é precisão no encaixe no buraco para ter satisfação. Faça os pés de argolinhas
se aguente bem no braço e sem bruscos movimentos se contorne em cada traço que se esboce, dor ou pressa, desespero é erro crasso. Galope à beira sofá, e eu vou dizendo o nome das posições, não vou dizer uma aqui que é boa. Mas eu fiquei interessado no galope da beira do sofá. À beira sofá. Você falou o nome dela e Posição eu já de fiquei... casado. Galope à beira sofá, se você não tem um móvel, tá no coco sem ganzar, se garanta no improviso, não derrame o mugunzá. Eita, rapaz! Aí tem uma que é boa aqui também, ó. Rapaz, são 9 posições. É coruja no puleiro. A coruja no puleiro. A posição que o cabra adora. A dorsal despida à vista. No vai e vem, a fêmea aflora no seu fluxo, no seu ritmo, como flor que se deflora. É coruja no puleiro. Aí tem várias. A maçã na lataria. Maçã na lataria. Torcendo o rabo. Fugindo com circo. Essa aqui também é boa, viu? Vai. Fugindo com circo. Subindo toda a serra. Tô listando aqui. Mas lê aí, pô, que você tá aguçando a curiosidade das pessoas. Espia que vem gente. Imagina espia que vem gente. Ficou curioso por qual? Espia que vem gente. Espia que vem gente. Que essa daí é clássico. boa, que naquele negócio tem que ser com aquela agoniazinha rápida. Espia Bora que que lá vem gente. ó. Nesse nosso Cabra Sutra, que transcrevo como é, encontrei apenas uma posição de corpo em pé, a espia que vem gente, que se cobra em cabaré. Ó, dona cabeluda. Quando o cabra se desdobra, abre as pernas, pega o chão, a cabra lá. Quando a cabra se desdobra, abre as pernas, pega o chão, a chibata é o ponto cego no seu campo de visão. Mas se vê quem vem de lá, um passante ou o patrão. Entendeu? Ela tá olhando por trás assim, ó. Pra ver que tem alguém, ela não vê a parada lá. A chibata, mas vê A parada Lá lá ele entrando, dentro. lá ele lá, né? É. Lá ele lá. Teve a do circo, a do circo Fugindo é com o boa. circo. A do Cique é homenagem a Churumela. Homenagem a Churumela. Fugindo com o circo. Porque tem essa coisa, né? De um dia você vai fugir com o circo. Eu já pensei uma vez, pô, vou pegar um artista se sente e vou me picar com ela. Ah, Tá fugindo com o circo, não conhece? Então repense. A postura pede muito. Equilíbrio de circense, confiança, força, calma ou coragem que compense. Com as pernas relaxadas no colchão da sua cama, fica o cabra com seu tronco flutuando como flama, que seu cabra se consome, todavia não reclama. É na beira de uma cama que ele fica como um rei, com o corpo dela às mãos, quase queda livre, eu sei, e por isso a posição de o que não pratiquei. Essa daí. Essa daí eu senti cãibra, já senti meu ciático. Aqui nas colunas aqui tem que ser circense. eu Tem que senti o ser o ciático. cabra, o portor, que é o cara que fica embaixo, né? Sim, carrega, pegando o piso. Mas é isso, eu vendia muito. Por isso você falou coisa de vender. Putaria vende. Já tá terminando o negócio, né? Agora já tá no... Putaria vende. tá Se no fosse preto fazer branco. só putaria, meu irmão, vendia muito. Eu fiz o banquete, que é só com comidas afrodisíacas. Mas ainda não lancei. Tô querendo fazer o outro, que é a serenata, que é só cantadas cabraçônicas. Ah, essa Cabra daí surda. é interessantíssimo. Coisas que eu acho engraçado cantada hoje, né? Tipo assim, que porra o cara vai falar alguma coisa? Não, pô, você conversa e se beija. Eu acho que é bem por aí, né? Ou nem conversa, que no caso do carnaval, por exemplo, o São João, dança forrozinho, subi um cheirinho. Pessoa, o corpo, body language. O corpo ele já diz. Não sei que diabo foi que inventou. Que você pode falar alguma coisa à mulher. Deve ser a cultura do estupro, eu não sei. Prazer o cara tem de falar qualquer merda pra mulher. Vê, você. Seu pai trabalha na padaria porque você é um sonho. Porra, porque você Na nossa possa a época- mulher ouvir essas besteiras, tá ligado? Na nossa época tinha isso, mas mais de resenha. Ninguém pegava mulher. Ninguém pegava ninguém, mas o cara. o Hoje em cara dia os faz. caras falam isso pra pegar mulher mesmo? Não sei, isso pra mim já caiu no desuso, que pra mim só parece literatura, assim. Mas vai Sim, contar. Essa coisa é sim. tão irreal que eu vou fazer um personagem, que é um cabra, que fica falando essas besteiras e que não pega ninguém mesmo. Isso assim, É o famoso arame liso. esse é o famoso que se você quer ter chance na vida amorosa, não faça isso. Tem uma brincadeira de faça isso, prepare o ambiente, faça as posições, faça a comida, porque comida também é afrodisíaco, todo mundo sabe, isso é cientificamente comprovado. Agora não faça serenata, só se for tocar umas musiquinhas mesmo. Agora não dê cantada, cantada já tá demodê. Cantada é coisa de pedreiro, com todo respeito aos pedreiros, na verdade, né? Cantada é coisa daquele programa lá do. Qual é o nome da maluco da Record lá? Esqueci que fez Silvio Santos no cinema aí, porra. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, é só Rodrigo Faro mesmo. Coisa de Nossa. paulista, coisa de sudestino. Pronto. Meu povo, um beijo. Se você é sudestino, mande esse vídeo pra ele e diga você, otário. Não sabe chegar na linguagem corporal, tem que ficar falando frasinha pronta. Nada, sou baiano. Tchau!